Alô, alô, boa noite, fiel corintiana! Ó, olha, coloca a camisa. Sorriso, como é que tá aqui? Parabéns, torcedor corintiano. O Corinthians é tetra da Copa do Brasil. Mesa redonda tá chegando. Daqui a pouco a festa do campeão lá no Rio de Janeiro com o Thiago Salazar. Alexandre Silvestre pelas ruas da cidade acompanhando a movimentação do Corinthians. Para você que sobreviveu ao jogo, né? Porque aguenta coração, como diria o saudoso Fiore Giliotti. O Corinthians conquista a sua 4ª Copa do Brasil e foi daquele jeito. Muito com a cara do Corinthians. Teremos tudo aqui, o Salazar está no Rio de Janeiro, no Maracanã, daqui a pouco todo o trabalho do Salazar. Tem também o Alexandre Silvestre rodando aqui pela cidade, temos os nossos comentaristas, temos convidado mais que especial, presentes para você. Então você sabe, hoje muito do título do Corinthians aqui no Mesa Redonda. Segura aí que a gente volta já. Aê, que legal, hino do Corinthians no ar, o Corinthians é tetra da Copa do Brasil. Sobe o hino, Chile, deixa o hino pra torcida do Corinthians, pro Paulo Sérgio. Aí, ó. Vou fazer o quê? Vai ter que aguentar o homem hoje. Achou? Impossível na redação, eu, Alex, o Miller, o Zé. Não adianta. Alegria para todos os paulistanos. Aí você exagerou. Enquanto sobe o hino, recolhe o hino, deixa eu apresentar o nosso convidado, colocar ele na bancada. E hoje ele vem muito para falar de futebol, é de opinião forte e não vai precisar falar do tema mais polêmico, a arbitragem. Eu acho, né? Mas vamos perguntar para ele como foi a arbitragem de Corinthians e Vasco. Está aqui Alfredo Santos Loebre, nosso parceiro, né? Comentarista sempre com a gente aqui. É uma alegria receber você num dia tão especial para o nosso Mesa Redonda e num dia de grito de campeão, Loebre. Boa noite. Boa noite, sempre um prazer estar aqui. Um abraço a todos aqui que estão nos ouvindo. Aos corintianos em geral, meu filho está muito feliz. Né? Fazer o quê? Corintiano tem que... E um pai fica feliz quando o seu filho está contente. Lógico. E você tem razão, ainda bem que não vamos falar muito de arbitragem, que eu acho que passou batido. Legal. Alex Miller, e esse Corinthians acabou surpreendendo a tanta gente, não é? Boa noite, Marta. Mas boa noite. Não só surpreendendo, mas se superando. Acho que os jogadores do Corinthians deram uma lição de como se supera dificuldades ao longo de um ano tão difícil para trabalhar num dia a dia conturbado, cheio de problemas, com o clube enfrentando problemas até policiais, né? O clube tinha mais notícias policiais em determinados momentos do que notícias esportivas. E os jogadores que não tem nada a ver com isso, no dia a dia conseguiram superar as dificuldades e terminaram o ano de 2025 com um saldo extremamente positivo. 2 títulos. Boa noite, Miller. É o Corinthians fazendo valer a sua força, muito bagunçado fora de campo, mas dentro de campo o foco foi na Copa do Brasil e o resultado foi o título, mas foi com cara de Corinthians, foi sofrido, Miller, boa noite. Boa noite, Garrafa, quero mandar um abraço pro Nego G, que está ligado no Mesa Redonda agora, junto com o Damião lá na minha área. Acho que deu para perceber que os problemas extra-campo, eles não refletem dentro de campo, que se perdesse hoje, todo mundo ia dizer, também está endividado, cheio de impeachment, cheio de página policial, etc. Hoje o Corinthians mereceu a vitória, jogou muito mais que o Vasco. O Vasco teve lampejos, né, dentro da partida, mas não foram suficientes para bater o Corinthians. A gente vai falar muito sobre o jogo, né? Como é que foi o jogo, o torcedor está ainda eufórico, mas aqui a gente vai fazer uma avaliação mais fria do que foi o jogo. Vejo o Miller falando que o Vasco exerceu uma pressão, mas de repente não assustou tanto o Corinthians como você, corintiano, tenho certeza que em casa ficou muito assustado. Está aqui hoje nosso José Paes para presentes e para enquete José Paes. Boa noite, Zé. Boa noite, Garrafa, para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Mesa Redonda. Temos um kit com um presentaço aí para você que está acompanhando o nosso programa. Olha só, o livro do Tarja Preta São Silvestre, do meu amigo Marcelo do Rego, maratonista, uma baita história de superação. E junto aí com o livro, você que interagir comigo nas redes sociais vai ganhar também uma luva da Poker, que claro, é um presente lá da loja Gold Placa. Você que quiser outros produtos, é só entrar goldplaca.com.br, interaja comigo lá no Instagram, nas nossas redes sociais, pra gente ver quem que vai ganhar esse prêmio, esse kit aí muito bacana. E tem a nossa enquete também no site gazetesportiva.com. Qual dos grandes aqui de São Paulo que mais decepcionou nessa temporada? Tá o Corinthians aí, mas eu quero que vocês falem daqui a pouco. Corinthians, Palmeiras,
Santos ou São Paulo? Lembrando o hashtag Mesa Redonda, Garrafa. Essa enquete aí colocou o Corinthians como mais decepcionante, ganhou 2 títulos. Mas tudo bem, a enquete tá aí, você responde, você participa, o Zé Paz vai monitorando aí. Eu já tenho o Salazar lá no Maracanã, não tenho, tenho o Silvestre na cidade de São Paulo, ainda não? Então vamos com os gols do Corinthians e o Paulo começa falando o que foi o jogo, que foi um sufoco, colocando os gols na tela. O primeiro gol do Yuri Alberto, o Yuri Alberto acabou perdendo o gol, o primeiro gol do Corinthians. Eu quero que você fale um pouquinho do jogo, Paulo. Foi um jogo assim muito truncado no início, um jogo muito difícil de jogar, até porque as duas equipes estavam se respeitando. O Mateuzinho muito bem nesse lance. Eu creio que o goleirão do Vasco demorou um pouco para sair, o jogador poderia ter saído nesse lance, que a bola veio muito alçada, agora um belo domínio do Yuri, né? E tocando de 3 dedos ali, é muito difícil, né? Essa batida dele, mas pegou o ângulo certinho para a bola entrar. O Yuri é impressionante, né? Tem lances que ele faz assim de gênio e tem outros lances que, infelizmente, depois, logo em seguida, uma grande chance para ele, só chapar, colocar do lado, aí ele joga a bola lá em cima. Mas foi um jogo muito difícil, como o próprio jogador mencionou, no finalzinho, a pressão do Vasco. Mas o Corinthians fez valer pela força, pela determinação. Parabéns ao Dorival. Fico muito feliz pelo Dorival, porque foram muitas críticas durante o ano. Foi muito difícil, um ano muito difícil para esse Corinthians. E esse Corinthians que, de todos os times paulistas, foi o único campeão. Está respondendo a enquete, é isso? Não, só estou falando que foi o único campeão. Você já tirou o Corinthians, né? Então, já tira o Corinthians. Ali, agora, aí foi uma falha de marcação, né? Ali o Mateuzinho tinha que vir para dobrar a marcação, até porque esse André é bom jogador, hein? Velocista, chega, parte para cima, é fumaça ele. Colombiano. É colombiano. E aí, sem dúvida nenhuma, aí vem, ó, de novo, segundo tempo, Bidon entra no lugar do Garro, muito criticado em certos momentos. Aí no segundo gol, né, quando o Bidon dá o drible ali, aí a gente está vendo ainda o gol do Vasco, uma falha ali de o Corinthians marcação. estava todo desorganizado, porque não é o Michael nessa bola, né, Foi gente? a falha do começou com o Ranieri lá atrás. Mas antes disso, o Martínez saiu. E aí quando o Martínez volta, ele deixa a marcação, porque na realidade quem tinha que estar aqui do lado direito para dobrar a marcação juntamente com o André Ramalho era o Martínez. E esse lance aí do Bidon, né? O Mateuzinho de novo coloca muito bem. O Yuri já vê o Memphis entrando e o Memphis que estava sendo muito criticado até o momento, hein? Muito criticado. A gente vai discutir daqui a pouquinho o custo-benefício do Memphis, faz o gol do título. Eu quero ouvir o Miller a respeito, claro, o Miller a respeito dos gols, do jogo, o Loebling, o Alex, mas a festa corintiana no Mesa Redonda, nós vamos a que ponto da cidade? A Zona Leste, quadra da Gaviões da Fiel, é isso? Na torcida corintiana, Alexandre Silvestre, é a festa da Fiel, Corinthians é tetra da Copa do Brasil. Alô, Silvestre! Fala, Garrafa, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes Corinthians, tetracampeão da Copa do Brasil. Eu não consegui entrar ainda. Eu ainda não consegui chegar na quadra da Gaviões da Fiel. Estamos aqui no Bom Retiro e eu vou deixar a torcida fazer a festa. Aí o Silvestre. É o tetracampeão da Copa do Brasil no Corinthians num ano de tantos problemas fora de campo. E nós estamos tentando chegar a pé na quadra da Gaviões da Fiel, no bairro do Bom Retiro. Torcedor alucinado. É o amor pelo time, pelo escudo, pelo time do povo. Coisa de maluco. Volta pra mim, por gente. Aí, a nossa equipe tentando chegar,
a quadra da Gaviões. A equipe está tentando chegar à quadra da Gaviões, também informou o Silvestre, né? Isso ainda não é nem na quadra da Gaviões. A torcida do Corinthians que fez um barulho danado lá no estádio do Maracanã. E o Silvestre está se movimentando por lá. A gente vai acompanhar, inclusive, as informações que chegam do Rio com o Thiago Salazar. Daqui a pouco ele vem ao vivo do Maracanã, né, trazendo as informações pra gente. E a gente vai também acompanhar, se ainda não acontece dentro do possível, acredito que não, o desembarque do Corinthians. O Corinthians deve voltar em voo fretado. Daqui a pouco o Salazar nos atualiza. Voltando com os gols do Corinthians, eu quero o Miller, uma avaliação do que foi o jogo, a vitória. Corinthians 2, Vasco 1. Corinthians 100% fora de casa, Miller. Olha, Garrafa, o jogo, o Corinthians, como eu disse, o Corinthians foi mais time que o Vasco, jogou melhor, né? O Vasco dependia muito do Ryan, que é o melhor jogador do Vasco, assim como a criatividade do Coutinho, né? Pouco fez do jogo, e Ryan bem marcado, né? É claro que, para mim, o protagonista do jogo foi o Yuri Alberto, mas a gente destaca que a dupla de zaga foi muito bem, o Mateuzinho... Martínez jogou um partidaço dentro da limitação dele. O Martínez, para mim, foi a melhor partida dele no Corinthians. Né? Daqui a pouco a gente vai escolher o craque do jogo. Ele é muito perfil do Corinthians, o Martínez, né? Ele é muito perfil. Ele impregnou a camisa do Corinthians dentro dele. De vez em quando ele irrita, hein? Mas ele... Hoje o Corinthians tem alguns ídolos. Ele foi perfeito hoje. Tem alguns ídolos na história, né? Que vocês podem me corrigir ou não. Que são ídolos, mas não são tecnicamente jogadores brilhantes. Por exemplo, Ezequiel. Pergunta pra torcida do Corinthians, Ezequiel é ídolo. Sim. Ralf. Sim. Ralf. O Ralf jogou muito mais, por exemplo, que o Ezequiel. Mais atrás, o Biro. Ele era volante, não era técnico, mas Zé Elias. É um símbolo. Zé Elias. Zezinho. Só dava... Enfim, eu quero ouvir o Loeblin, o Alex, mas vamos voltar ao Rio de Janeiro. Vamos direto ao Rio de Janeiro, onde acontece a festa corintiana. A Gazeta está acompanhando para e passo Corinthians, lado a lado com o Corinthians. Thiago Salazar me deu um panorama geral deste domingo aí no Rio de Janeiro com o quarto título do Corinthians da Copa do Brasil. Boa noite, Salazar. Boa noite, Garrafa, para você, para todo mundo que está acompanhando Mesa Redonda. Quarto título do Corinthians da Copa do Brasil, um título que não vinha há 16 anos deste campeonato. Há 25 anos o Timão também foi campeão aqui contra o Vasco. E hoje, tudo no improviso, a zona mista está acontecendo aqui no gramado. A Fiel continua no espaço dela, começando só apenas agora a deixar o estádio do Maracanã. A torcida estava até agora comemorando junto com os jogadores. Os jogadores estão passando por aqui o tempo todo, Garrafa. Inclusive, a gente vai tentar até aproveitar alguns jogadores para colocar ao vivo aqui, quem sabe, no Mesa Redonda. E eu estou à sua disposição, meu amigo. Eu quero que você fique à vontade aí, ô Salazar. Prioridade total sua aí no Maracanã com os personagens dessa conquista, Salazar. A prioridade é pra você. Estamos ao vivo no palco da decisão. O Salazar tá filtrando no Mesa Redonda tudo o que tá acontecendo. Se você não pode entrevistar o jogador, mostra, pode pegar a câmera, dar uma saída aí, não tem problema nenhum não. Vamos lá. Podemos. Vamos andar um pouquinho aqui, o Braguinha vai vir comigo aqui, o Ricardo Braga. Vitinho tá aqui, Vitinho, ó, rapidinho, estamos ao vivo no Mesa Redonda. Uma perguntinha, Vitinho, sensação de ser campeão e pra você diferente no Maracanã de volta, né, Vitinho? Especial, sempre tá aqui, ainda mais com a oportunidade de jogar uma final. Especial demais estar aqui no Rio com a minha família, né, com todos os meus amigos. E vencendo com a camisa do Corinthians, incrível. Só agradecer a Deus mesmo. Fala uma coisa pra gente, o que foi aquilo que o Bidon fez no nosso segundo gol, hein? Não, que isso. Eu falei com ele ali depois. Falei, irmão, gastou tudo ali naquela jogada. Não precisava podia ter pedido pra sair ali depois daquele lance ali. Foi maravilhoso, né? E eu falei pra ele, vai ficar marcado pra história agora, sempre que recordarem do gol do título. Vai ser com essa jogada. Valeu, Vitinho. Valeu. Parabéns, tá aí o Vitinho, agradecendo aqui a liberação da assessoria do Corinthians. Tô de olho aqui, Garrafa, porque os jogadores começaram agora, inclusive, a deixar aqui o gramado para ir pro vestiário, para fazer a brincadeira deles dentro do vestiário. Tô procurando alguns jogadores com os familiares depois do cordão aqui de isolamento. E tendo mais algum jogador disponível aqui, eu te chamo imediatamente, tá bom, Garrafa? Ô Salazar, se possível, a gente não sabe da sua movimentação, pode entrar nesse meio aí, mostrar o que está acontecendo, quem está dentro de campo, se tem torcedor, se tem familiar, você fica à vontade, é a festa do campeão, ao vivo lá no gramado do Maracanã. Vem cá. Vou mostrar para você, tem esse cordão de isolamento aqui, e após esse cordão, se você reparar lá do outro lado,
estão alguns jogadores. Esses jogadores estão com seus respectivos familiares fazendo a festa. Eles estavam agora há pouco aqui. Aliás, eu conversei com o Maicon, conversei com o Fabinho Soldado, que deixou claro, quer ficar, mas não pode garantir. Não sabe se vai conseguir ficar no Corinthians por causa da pressão política. Maicon e Romero, que ergueram a taça aqui, os dois capitães do Corinthians, os dois também estão em fim de contrato e ambos também não cravaram. Disseram que precisam sentar e conversar, entender a situação, também não garantir a permanência deles no Corinthians para 2026. Algumas das entrevistas que a gente fez agora há pouco, a gente pode mostrar para vocês já. E eu vou continuar procurando aqui, vendo se o pessoal vem para cá para a gente colocar ao vivo no Mesa Redonda. Tá certo. Salazar, algumas questões com você. A primeira delas é, a torcida do Corinthians ao fundo, e é um procedimento natural, ela ainda está impossibilitada, já faz mais de 1 hora do término da partida, ela está impossibilitada de sair do Maracanã para evitar algum confronto? Me responda a essa questão sobre a torcida do Corinthians, que eu vejo há pouco via ao fundo. É por segurança a torcida do Corinthians que foi e continua ainda limitada lá? Isso, a torcida do Corinthians hoje, ela veio para dentro do estádio mais cedo do que o normal. Bem antes da bola rolar, a torcida do Corinthians já estava posicionada no setor visitante, o que é algo raro, e eles ficaram até agora fazendo toda a festa por aqui. Teve um princípio de confusão do lado de fora do Maracanã, entre policiais e torcida do Vasco, gás de pimenta e tudo mais, mas tudo contido, sem grandes problemas, e somente agora a torcida do Corinthians começa a deixar o estádio, Garrafa. A gente tá vendo você dentro do gramado, o que não é natural, mas é uma decisão de título, não é? Jogadores estão atendendo por aí. A situação da coletiva do Dorival Júnior, ela vai acontecer? Como é isso? Eu tô vendo alguns jogadores falando ao fundo. Explica pra gente a dinâmica, a assessoria traz pra gente, a gente tem liberdade para entrevistar esses jogadores, por favor. Gustavo Henrique, vamos aproveitar e ouvi-lo? Bora! Vamos falar dessa decisão quando você toma de voltar ao Brasil, voltar ao Corinthians. E se era tudo que você imaginava, se era mais que você imaginava? Conta essa loucura toda aqui. Quando eu tava lá, eu não tava num bom momento, né? Eu tava num país que fiquei praticamente só 6 meses, né? E não tava muito feliz lá. E quando eu recebi a notícia do Corinthians, eu não pensei duas vezes. Eu tava precisando muito naquele momento, porque eu já tava com 30 anos e muitas dores no meu joelho, pensando às vezes até em parar. E quando ele recebeu essa ligação, eu não pensei duas vezes. Eu senti muito que era Deus que precisava abrir essa porta para mim. Vem cá, rapidinho. Rapidinho. Mateuzinho. Só um segundo. Aí, passou. Mateuzinho saiu correndo por aqui. Volta lá no Gustavo Henrique. Tô vendo aí. Vamos voltar. Eu tô aproveitando, Garrafa, que alguns jogadores do Corinthians estão saindo nesse momento. Vamos ver se a gente consegue pegar algum jogador aqui agora, ó. Vem cá. Pedir pro Braguinha se posicionar. Braguinha, os jogadores vão passar aqui, ó, por este corredor atrás dos homens da fiscalização. Vamos ver se a gente pega aqui, ó. Os seguranças que estão por aqui. Ó, Yuri Alberto aparecendo. Guinegão. Vamos ver se o Yuri fala aqui com a gente. Posso avançar aqui, amigo? Hã? Não pode? Yuri, estamos ao vivo no Mesa Redonda. Fala pra gente. Cara, tudo bem? Um mês depois, todo mundo já te cobrando. Começa o jogo, o gol do Yuri Alberto. Glória a Deus, aí, cara. Glória a Deus. Muito honrado, muito feliz de poder estar marcando novamente num grande jogo como esse. E poder estar ajudando, né, a minha equipe a conquistar mais esse grande título e colocando mais novamente o nosso nome na história. Com o cruzamento do Mateuzinho, né? Vocês brigaram e terminaram se abraçando. Não, cara, futebol é isso, esse título... Põe ele pra falar com o Paulo Sérgio, Salazar. A gente merecia demais esse título, cara. Obrigado. E pra 2026, como é que tá? 26 estamos na Libertadores, filho. Põe ele pra falar com o Paulo Sérgio. Vambora. Tchau, gente. Deus abençoe. Valeu, obrigado. Só o fio aqui. Tudo no improviso, a assessoria tava arrancando ele daqui, Garrafa. Por isso que a gente não pode colocar ele na escuta. Vou ver se eu consigo. Acho que tem mais jogadores aparecendo por aqui. Fica à vontade, Salazar. Aqui. Fica à vontade. Tudo acontecendo, como você bem sabe, né, Garrafa? No improviso, tudo acontecendo por aqui agora. Estamos de olho para ver se vem mais algum jogador. Vamos ver aqui. Espera aqui. Não, eu tô achando, Garrafa, aqui o Yuri foi o último, viu? Tô procurando, mas tô achando que o Yuri foi o último. Vou tentar avançar aqui para cima do caminho dos vestiários dos jogadores. Vamos aqui ver se a gente consegue pegar. Mas não, Garrafa, por aqui, todos os jogadores do Corinthians agora, eu acho que eu posso dizer isso, todos os jogadores estão
dentro do vestiário do Corinthians. Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, está passando por aqui agora. Vê se eu pego uma palavrinha para ele. Com ele. Armando, estamos ao vivo no Mesa Redonda, parabéns pelo título. Obrigado. Além do título, queria que você falasse já de 2026, porque esse título muda tudo. Agora tem Libertadores, tem 77 milhões na conta. Quais que são as prioridades do Corinthians a partir de agora? Vamos planejar o 2026, já estamos planejando o 2026. Vamos fazer uma administração organizada, uma reestruturação administrativa, financeira, pensando no futuro do Corinthians. Esse título é muito importante para dar uma tranquilidade para nós trabalharmos e 26 aí todo mundo juntos e vamos estruturar o clube. Esses 77 milhões, qual que é a prioridade? É pagar transferban, é contratar jogador? O que vocês vão fazer com essa grana? Aí tem que perguntar para o presidente. Ainda não sabe? É o presidente que decide. E dos jogadores que estão em final de contrato também, alguma novidade ou proposta na mesa por outros jogadores? Conta alguma coisa aqui pra gente, pô. Aí tem que perguntar pro presidente. Deixa pro presidente. Essas respostas deixa pro presidente. Tá, campeão aí. Não acreditaram, fizemos um bom trabalho. E aí, o resultado tá aí, os jogadores merecem, se dedicaram muito. E eu lembro que eu fui num programa e perguntaram, o Corinthians vai ser campeão esse ano? Eu falei, vai ser campeão. Tá aí, ó, campeão. Valeu, Armando, obrigado. Tá aqui o Armando Mendonça, vice-presidente Salazar. do Corinthians. Fabinho Soldado, rapidinho, passando por aqui. Oi, manda. Se o Fabinho tiver aí, pode pegar, fica à vontade. Vamos aproveitar o Fabinho, então. O que estou fazendo e não quero que nada político venha sobre o meu trabalho, mas é um momento de agradecer por tudo que aconteceu até aqui, o carinho enorme do nosso torcedor, essa fiel torcida, ela é impressionante, a gente está muito feliz por saber que fizemos aí mais uma história bonita do Corinthians. Todo mundo aqui precisa se sentir muito privilegiado por ter essa oportunidade de entrar para a história, por tudo que aconteceu esse ano, entrar para a história desse grande clube que é o Corinthians. Duas perguntas. Seu contrato está acabando com o Corinthians, você fica? Como é que está essa questão? E o Memphis também, Dom? O meu contrato ele vai até final de 26, e se fica no Corinthians, ninguém sai do Corinthians, né? Ninguém quer sair do Corinthians. O Corinthians é um clube que, na verdade, muita gente quer vir para o Corinthians. Simplesmente é um momento de sentar e refletir daquilo que tem para 26. Eu conversei com o meu presidente tem mais de um mês, ele sabe daquilo que eu penso. E como eu falei para vocês, eu sou um profissional que sou baseado por processos. Conseguir olhar para aquilo que vai muito mais além do que você ganhar e perder jogo. Para que o Corinthians esteja aqui ano que vem, ou em qualquer outro estádio, comemorando, ou então disputando uma final de título, precisa melhorar, precisa evoluir. E é isso que eu espero que o Corinthians tenha condições, que o nosso presidente Osmar tenha pessoas que possam ajudá-lo, para que ele possa reconstruir, na verdade, o clube. O presidente Osmar tem ajudado muito, é um profissional que entende do que eu estou dizendo para vocês, e eu espero que ele possa ter ajuda. Que pessoas realmente que queiram bem do Corinthians possam ajudá-lo. Porque existe muita gente boa, tá? Existe muita gente boa que trabalha no Corinthians, que são conselheiros, diretores, que estão ali dia a dia, dedicando a parte do seu tempo para ajudar o clube. Agora existe uma pequena parte que incomoda, parece que o profissionalismo incomoda essas pessoas que estão por trás, não aparecem, não colocam a cara e ficam incomodados com o trabalho que está sendo feito. A gente não tem o que fazer quanto a isso, a gente não consegue controlar. O que a gente tem que fazer de novo é voltar para 2026, trabalhar, melhorar, olhar para aquilo que precisa ser melhorado e continuar nesse processo. Só assim que a gente consegue evoluir. E eu só acredito nisso. O Memphis deixou em aberto. O Memphis ele tem contrato até 26. Ele tem até demonstrado vontade de permanecer. Então é algo que a gente tem que analisar com calma. Agora a nossa cabeça está só para comemorar esse título. O telefone está tocando aqui, quer ver? Olha lá, o pessoal do vestiário que já está me ligando para poder fechar a roda, ter que ir embora. Mas obrigado por vocês estarem com a gente aí. É um privilégio trabalhar com vocês. Toma pra gente que agora a gente está ao vivo, Fabinho. Qual que é a prioridade desses 77 milhões que vão pingar para o Corinthians? O campeão leva 77 milhões, o Corinthians tem que pensar em 2026, Libertadores, reforçar elenco, pagar transferban. Você ainda tem contrato, todo mundo fala que você vai embora, mas você tem contrato, está aqui ainda. Qual que é a prioridade do Corinthians com esse dinheiro? Tem contrato e nunca fiz nenhuma outra acerto com ninguém. É importante deixar isso muito claro. Eu respeito muito o clube que eu trabalho. Eu tenho contrato com o Corinthians. As outras equipes também que
certamente elas também têm respeito, então isso não... Uma coisa é você ter, né, uma procura, você ser sondado por alguns momentos, isso qualquer profissional acontece isso, simplesmente agora é o momento de a gente poder analisar e pensar, foi o que você falou, né, tem a questão agora do transfer ban, tem todo um ano difícil que o Corinthians vai ter, não só o Corinthians, mas todos os clubes brasileiros em relação ao fair play financeiro, é o momento de se reajustar. Esse dinheiro entra para ajudar, essa classificação na Libertadores de 2026 já ajuda muito, porque você já está numa fase de grupo. Agora, eu não posso falar muito sobre a parte financeira em relação às contas, né? Tem pessoas competentes para isso, o diretor financeiro, toda a sua equipe, certamente já estão pensando naquilo que é importante fazer para que... Continua lá acompanhando a movimentação do Corinthians. Atenção, segura aí. Os seus salários. Voltou. É bem verdade falar que o presidente Osmar fez um esforço muito grande para isso, salário em dia, conseguiu honrar tudo aquilo que prometeu para a gente, com muito sacrifício, a gente sabe que não está fácil, mas vamos lá, vamos preparar agora para mais um ano. É difícil, mas essa equipe, esse time, essa camisa, com a torcida que tem, consegue suportar e superar todas as dificuldades. E para 2026 com o Dorival Júnior, um pouco mais tranquilo agora? Sempre eu te falei para vocês, mesmo nos momentos mais difíceis. Você não pode pensar numa saída de um treinador por causa de um momento ruim, até de uma eliminação. A gente sabe o que acontece. Aconteceu isso aqui. Às vezes você tem que tomar uma decisão até por outros fatores. Mas um treinador super vitorioso, era o treinador da seleção brasileira, campeão, vencedor, experiente. Com certeza agora ele tem muito mais tranquilidade, conhecendo melhor o grupo que tem na mão, para que ele possa, juntamente com a sua equipe, juntamente com toda a parte da diretoria, analisar o elenco, planejar melhor, para que a gente possa voltar em 2026 muito forte. Eu tenho que ir lá para o vestiário agora comemorar um pouquinho, que ninguém é de ferro. Vai lá, Fabinho. Tá aí, garrafa. Fabinho Soldado, agora sim o último, como vocês estão vendo. Só os seguranças aqui atrás de mim. A gente agora precisa deixar o campo aqui. Vamos lá para dentro, porque o Dorival Júnior vai falar. Deixa eu saber se o segurança aí atrás, esse pessoal aí é Flamengo, é Vasco. Fica à vontade que esse pessoal tá trabalhando, Salazar. Vamos ver se o pessoal torce para quem aí, ó. Pessoal, estão perguntando lá ao vivo qual é o time de vocês. Pode falar ou não? Flamengo. Flamengo? Flamengo. Flamengo? Time. Tem não. Não pode falar o time? Pode falar ou não pode falar? Pode falar, já falaram aqui. É Flamengo? Flamengo também? Flamenguista. Mas só tem flamenguista aqui. Pode falar o time, amigo? Não pode falar o time. Pode falar o time? Não pode. Olha lá. Tá vendo? Importante destacar aqui. Isso aqui não pode prejudicar a rapaziada aqui. Mas a maioria, pelo jeito, é Flamengo, garrafa. Bora lá pra dentro. Esses que não falaram, obviamente, são Vasco da Gama. Né? Não falaram, tal. Vai prejudicar o que o cara falar o time, velho. Eu vou falar, o negócio tá tão chato, hein, Loebli? É vascaíno. Tá O chefe dele chegou o negócio. ali. Salazar, então eu quero ouvir o Loebli. A situação de momento, o Dorival vai falar daqui a pouquinho. O Salazar já está se movimentando lá. Eu tenho o Silvestre na festa da Gaviões da Fiel. Loebli em o jogo, esse título mais que merecido para o Corinthians. Ou você faz ressalvas? Um ano muito difícil. O Corinthians bate campeão paulista e bate campeão da Copa do Brasil, Loebli. Não, sem ressalvas, né? Copa não vence o melhor time, vence o mais competente. Né? E na competição, ninguém foi mais competente que o Corinthians. Eu acho que o Corinthians deu um passo muito grande para título na semifinal. A maioria das pessoas falavam que vai perder para o Cruzeiro tem mais time, o Corinthians vai lá... vai ser atropelado. Falaram em atropelado, bem lembrado. E aí o Corinthians vai lá e elimina, né? O Vasco, até que foi longe demais, né? E outra coisa, quem é que apostaria no começo da Copa do Brasil, numa final Vasco e Corinthians? Ninguém falava. Todo mundo falou em Palmeiras, falou em Flamengo, falou em Botafogo, em Cruzeiro, mas ninguém falava em Vasco e Corinthians. Silvestre chamando, a TV Gazeta é assim, ó, mesa redonda é assim, do Rio de Janeiro para o bairro do Bom Retiro, festa da torcida corintiana, já na quadra da Gaviões da Fiel, no camarote, tá bonita a festa por aí, Silvestre. Cheguei, garrafa, vivo aqui com a minha equipe, Jefferson, Urandi,
Meu Deus do céu, cara, a torcida do Corinthians está absolutamente alucinada. Quadra da Gaviões da Fiel aqui no camarote. Vou mostrar para vocês o ambiente. Claro que o estopim dessa festa foi ao final do jogo, com o título. Torcedor ainda por aqui, a festa vai varar a madrugada. São centenas de milhares de corintianos. Olha a entrada da Gaviões da quadra, do galpão. Aqui embaixo, a galera fazendo a festa. Frisson da torcida. Sentindo um astro de rock, liderando a banda. Vamos lá. É o quê? Não ouvi. Mais alto. De novo. Acabou. Agora é. Olha lá, é o Mesa Redonda. Olha lá. Sensacional. Essa foi boa. Tetracampeão da Copa do Brasil. E ó, nas 4 vezes que deu Corinthians foi campeão fora de casa. Ganhou do Brasiliense fora, ganhou do Grêmio fora, do Inter fora e do Vasco fora. Meu amigo, vem cá. Ô, tatuagem bonita, hein, irmão? É na alma e no coração. Herói do título. Tem um herói? Pra mim, Yuri Alberto, foi ele. Hoje foi ele. Pra mim o Bidon também merece merece um voto de confiança. O Bidon jogou muito bem. Que jogada no segundo gol, irmão. Demais. Beleza. Garotinha aqui, ó, um casal. Temos uma mocinha que se chama... Tailane. Tá grávida de quantos meses? 38 semanas, 9º mês já. Quer dizer, você encarou essa bagunça toda, tá se sentindo bem? Corinthians. Menino ou menina? Menino, Jorge, muito pé quente. Vai nascer campeão praticamente. Com certeza. Como é que tá o coração do pai? Seu pai. Tá pulando pra fora, o Coringão é foda. Corinthians. Quer dizer, vai ser o segundo, moleque. Esse aqui é teu também? Não, é meu irmão. É teu irmãozinho? Meu irmão. E como é que tá o seu coração paterno? Tá pra explodir, Corinthians é foda. Moleque vai nascer campeão. Vai nascer campeão. Muitas alegrias ao mesmo tempo. O filho que vem por aí, parabéns pra você. E o Corinthians, campeão num ano terrível fora de campo, campeão paulista em cima do Palmeiras, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil e faz essa festa toda agora. Mais uma vez, vamos lá. 1, 2, 3. À sua disposição, Garrafa. O grito tradicional agora. O quê? Eu quero agradecer a fiel torcida por esse momento incrível que eu, como repórter, sinto. Minha última vez aqui nesse recinto da quadra foi quando o Corinthians conquistou o bicampeonato mundial diante do Chelsea, lá no Japão, Garrafa. Imagens para vocês aqui da fiel torcida. Essa música é demais, vamos ouvir de novo. Vamos lá, Thomas. Mostra lá. Pode voltar para mim, Sheila. Começou o Dorival. Tá aí, o Silvestre continua acompanhando. O Silvestre vai voltar daqui a pouco. Eu vou querer ainda em uma participação. O Silvestre lá embaixo e a câmera em cima. A câmera em cima, o Silvestre lá embaixo. Eu quero ver, né? Porque ele organizou a torcida legal. Na Gaviões da Fiel. Muito legal. O Mesa Redonda tá fazendo bonito lá. E nós já temos no canal oficial do Corinthians a coletiva, iniciando a coletiva do técnico do Corinthians, o Dorival Júnior. Vamos começar então com o técnico Dorival Júnior. Na sequência a gente volta, vai de novo pra torcida, vai com o Salazar no Rio de Janeiro. Dorival Júnior, campeão, tetracampeão Corinthians, falando no Mesa Redonda.
tudo aquilo. Muito pesado porque as contestações foram muito grandes, as dificuldades muito grandes e apoio realmente eu tive de poucas pessoas. E engraçado, mesmo conhecendo a minha história dentro do futebol, poucas pessoas naquele momento me estenderam a mão. Tá, isso, coloca o Dorival. Tá tudo hoje muito no improviso. Então coloca o Dorival aí no ponto, né? Para que ele venha ao vivo. Vamos pegar desde o início, porque ele estava fazendo novamente um desabafo, né? A festa da torcida corintiana. O Loeblin falou: esse Corinthians é um time de superação, Alex Miller. Podemos colocar o Dorival agora, o Alex fala daqui a pouquinho. Vamos voltar com o Dorival Júnior, coletiva ao vivo no Rio de Janeiro. No Mesa Redonda é assim, ó, pai bola, vamos lá. E eu tinha aquilo internamente comigo que eu precisava dar uma resposta a mim mesmo. Por isso eu aceitei o convite do Corinthians, uma situação difícil, complicada como foi ao longo do ano. Ninguém tem ideia das dificuldades que nós tivemos, dos problemas que nós enfrentamos. Alguns poucos são comentados, outros muitos, graças a Deus, não saíram de dentro do CT. E com tudo isso nós conseguimos, passo a passo, caminharmos para uma campanha que, na minha concepção, é uma campanha histórica. Mais uma vez, até porque nós fizemos uma campanha em 2010 com a equipe do Santos, onde em uma edição da Copa do Brasil, 39 gols, foi a edição que mais gols aconteceram e dificilmente acontecerá uma outra edição. E, ao contrário, nessa foi a que menos gols nós sofremos, ganhando de todos os adversários fora dos nossos domínios. E, mais uma vez, muitas contestações, mesmo as pessoas sabendo de tudo que havia se passado com o Corinthians ao longo de todo esse processo. Então, a todos aqueles que confiaram, que acreditaram, meu muito obrigado de coração. Aqueles que foram céticos, foram brincalhões, foram zombeteiros, infelizmente eu só tenho que deixar aqui uma boa noite e um agradecimento, porque só nos motivou a crescermos, a melhorarmos e a buscarmos aí uma conquista como a de hoje, que venha valorizar todo o trabalho de uma comissão técnica, de uma diretoria e, acima de tudo, o reconhecimento pelo que o torcedor fez por todos nós. Em todos os jogos, em todas as partidas, mesmo em momentos difíceis, sem resultados, essa torcida deu um exemplo do que foi Bora! Vamos! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vamos! Campeona! Vamos! Cuidado com você. Aconteceu, né? Só a tua. Vai jogar bom, Não digo. Desculpem aí. Em vez de fazer isso aí, vocês tinham que pagar 1000 cestas básicas e entregar numa instituição. E o senhor tinha que puxar a fila, por exemplo. Vamos lá, pessoal. Mas vou te falar, vocês não têm ideia. Mas agora é minha vez. Se até o presidente está fazendo isso, eu vou falar o que com o jogador? Boa noite, Dorival. Espero que o microfone ainda esteja funcionando por aí. Oi. Pô, quis o destino que seu caminho cruzasse de novo com o Maracanã, com Copa do Brasil, final de Copa do Brasil, só que do lado oposto, né, da última história que você teve aqui em 2022. Como é que você estar hoje aqui, de novo campeão, e do lado oposto da história? Eu acho que eu tinha uma dívida com eles. Foram 2 anos, foram 2 eliminatórias, e eu acredito que
como eu cruzava com todo torcedor do Corinthians nesse período todo, eles me cobravam essa situação. Eu acho que hoje, graças a Deus, eu consegui retribuir por estar ao lado deles. E é impressionante o que essa torcida fez, desde as últimas partidas que nós tivemos. O que aconteceu ontem na nossa saída do centro de treinamento, eu poucas vezes vi uma situação como essa, e eu só tenho a agradecer e enaltecer a participação de todos eles. Esse título foi por eles, para eles, porque eles acreditaram até o último momento. Nunca vi uma torcida, nós sendo derrotados em casa, em alguns momentos do Campeonato Brasileiro, ainda que jogando bem, mas não esboçaram nenhuma vaia, nenhuma reação negativa. E isso foi nos dando força e nos mostrando que nós tínhamos um caminho importante. É interessante um detalhe, porque a minha primeira partida, né, chegando ao Corinthians, foi justamente, eu vim assistir aqui Corinthians e Flamengo. E naquele momento, se eu não me engano, exatamente, foi um 4-0. E eu fui aos vestiários e pedi licença ao treinador naquele momento, que era o Orlando, das categorias de base do Sub-20 do Corinthians. Pedi licença e falei para eles que eles se preparassem, porque aquele ano não terminava naquele resultado, ao contrário, era um reinício, que nós iríamos melhorar a nossa campanha no Campeonato Brasileiro e chegaríamos à final da Copa do Brasil. Graças a Deus isso tudo acabou acontecendo e com merecimentos essa equipe aí nos entregou um resultado muito importante. Dorival aqui, Iago Dado, GE, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco sobre os bastidores das últimas semanas, dos últimos meses, porque o Corinthians termina o Campeonato Brasileiro com uma oscilação, tem toda uma questão externa ao CT Joaquim Grava que não cabe a vocês. Como que foi lidar com o elenco, com a preparação de Copa do Brasil, já que teve um intervalo muito grande das quartas de final para a semifinal, e depois 2 semanas muito corridas, né? Um jogo super difícil contra o Cruzeiro no Mineirão, depois outra partida emocionalmente, né, com altos e baixos em Itaquera, e depois as 2 finais, um jogo aqui também muito difícil contra o Vasco. Como que foi lidar nos bastidores ali, manter o elenco concentrado e focado para buscar esse título de Copa do Brasil? Iago, assim, nós tivemos um ano complicado, em razão desses muitos problemas que eu coloquei a vocês. Não vou ficar aqui enumerando cada um deles, mas nós precisávamos ter tido uma correção dentro do nosso grupo de trabalho necessário, com características de alguns jogadores que nós não temos. Então nós tínhamos que nos adaptar àquilo que nós encontramos, mais aqueles jogadores que nós fomos buscar, prepará-los para que pudessem em algum momento serem lançados na equipe principal. No caso do André, do Guinegão, do Bahia, enfim, do Dieguinho, meninos que foram preparados para serem lançados, não foram jogados ao Léo na equipe. Em razão desses muitos problemas, para vocês terem uma ideia, eu tive todos os jogadores à disposição, com raras exceções que ficaram no departamento médico, apenas nesses últimos 5 jogos, em que eu pudesse escolher, olha, eu vou levar A, não vou levar B, vou levar o D, não vou levar o F, em razão, por favor aí, em razão de posicionamentos e necessidades. Em momento nenhum do campeonato eu tive isso. Nós tivemos muitas dificuldades, jogando com vários jogadores fora de posição, jogando com vários atletas fazendo duas funções, 3 às vezes, dentro de campo. Nós mexemos bastante com o elenco, criamos várias situações, nos entregamos, nós mergulhamos por completo no Corinthians. Nós chegamos todos os dias 6h30, 7 horas da manhã, saímos de lá 8 horas da noite, e isso toda a comissão técnica, né? É uma entrega total de trabalho, porque nós precisávamos disso em razão das dificuldades que nós encontrávamos. Eu cheguei ao Corinthians em abril. Eu tive uma visita à minha família de 2 dias em Florianópolis, nunca mais fui para lá, porque a entrega foi toda para que alguma coisa positiva acontecesse. E graças a Deus não foi por um acaso. Uma equipe que vence todas as partidas fora de casa, uma equipe que faz uma campanha como nós fizemos, ela tem que ter respeito, tem que ter reconhecimento, tem que ter consideração. E até a última rodada isso não existia. Todos já diziam que as finais da competição seriam disputadas por outras equipes, e não pelas equipes que disputaram.
E eu acho que mais uma vez nós mostramos que você tem que confiar em você, no seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua entrega. Você tem que saber que se em algum momento alguém tente buscar uma correção da sua vida, são nas pessoas que você se aconselha e não nas outras pessoas. Porque senão já teríamos parado no meio do caminho há muito tempo, em razão dessa desconfiança que é geral. Então, eu só tenho a dizer isso, que o trabalho, mais uma vez, ele dá, sim, frutos, muito em razão da entrega, do comprometimento, da dedicação de um grupo que se dispôs a abrir mão de tudo para poder trabalhar em prol de uma equipe. E podem ter certeza que não foi por um acaso. Esse resultado é muito importante. Nos últimos 3 anos, você finalizar uma Libertadores invicto, você ganhar uma Copa do Brasil como nós ganhamos, com apenas 3 gols tomados e uma derrota, pode ter certeza, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. O cara tem que ter, desculpem a palavra, mas tem que ter muito para poder suportar tudo aquilo que aconteceu. A vontade é falar e me direcionar às pessoas que falaram, principalmente as que fizeram críticas onde eles se extrapolam o lado, partindo até para o lado pessoal, mas não tem problema. Para esses aí, boa noite e vão dormir em paz. Esses daí, Rabi, antes da minha pergunta até Dorival. Você é um deles. Eu sou um deles. Você está falando da imprensa, torcida, rede social, assim, do que você está falando, né? De quem você está falando? Não, deixa para lá. Eu prefiro agradecer aqueles que participaram positivamente, que nos deram forças, que nos motivaram nos momentos mais difíceis e complicados, mesmo sabendo de todos os problemas que nós estávamos enfrentando dentro do Corinthians. Ainda assim, usaram e abusaram do lado negativo, mas eu prefiro enaltecer as pessoas que foram positivas e que nos estenderam as mãos nos momentos mais complicados. Tá certo, vamos lá. Agora, falando do jogo, eu queria que você falasse um pouquinho de futebol, das suas escolhas. Garro no banco, pegou alguns de surpresa, o Bidon jogando um pouco mais avançado, até se você puder comentar como ex-jogador a jogada dele no segundo gol, algo que está sendo muito comentado também aqui do lado de fora. E também queria que você falasse sobre essa parte estrutural do Corinthians. O Memphis desabafou contra essa parte estrutural do Corinthians. O Fabinho Soldado está aqui e a gente não sabe se ele fica, mesmo com um contrato, muito também por causa da pressão política, como ele mesmo admitiu agora há pouco. Queria que você falasse sobre como que o Corinthians precisa se estruturar para 2026, se você gostaria de ter o Fabinho ao seu lado e também das suas escolhas para o jogo e do lance do Bidon, por favor. Bom, que eu gostaria de ter o Fabinho, acho que não tem nem o que falar. É um dos grandes profissionais que eu já trabalhei e com certeza vai crescer muito na carreira, na vida, pela pessoa que é, pela seriedade que tem e pelo profissionalismo que apresenta, além da competência. O presidente tentou nos dar todas as possibilidades para que nós pudéssemos encaminhar nos momentos mais complicados, ou melhor, caminhar nos momentos mais complicados. Deu uma travadinha aí na coletiva do técnico Dorival Júnior, deu uma travadinha, a gente vai voltar com o Dorival desse ponto. Imagens da Gaviões da Fiel, assim que tiver o Dorival... Já temos o Dorival? Já temos o Dorival, voltando com o Dorival, festa na Gaviões, Dorival fez um desabafo, a bancada vai... Vamos embora então. Garro, é o momento, o Garro está fazendo um trabalho muito sério para readquirir a sua melhor condição e não vinha ainda acontecendo, mas é um jogador muito importante para a gente. Foi um diferencial ao longo do ano anterior, teve uma sequência de problemas e isso tudo acabou dificultando a sua completa recuperação. Há uma semana atrás todos questionaram esse mesmo Bidon, todos questionaram o Yuri, todos pediam a saída desses jogadores e a função do treinador é essa, não desistir do atleta em momento nenhum. Engraçado que hoje eles foram um diferencial para a nossa equipe e foram um fator resultante do nosso resultado. Se eu tivesse desistido desses jogadores,
quem sabe nós teríamos tido muito mais dificuldades aqui dentro e não encontrado o resultado que nós encontramos. Dorival, aqui na sua frente aqui, Vinícius Lúcio, Central de Timão. Primeiramente, parabéns pelo título da Copa do Brasil. Seu quarto título do Corinthians, por coincidência também. Você, nesse momento, iguala o Felipão como um dos técnicos mais vencedores da competição. Comparando os 4 títulos que o senhor venceu, qual que é o gosto de ser campeão com a camisa do Corinthians? Bom, primeiro que é um prazer poder ter vencido em todas as equipes que eu alcancei, que eu consegui ajudar a termos esse resultado expressivo. Segundo, eu acho que é um peso muito grande conseguir ganhar uma competição como essa com 3 equipes grandes de São Paulo, além do Flamengo aqui no Rio. Eu acho que não tem preço isso. Foram trabalhos muito sérios, com muitas dificuldades, cada um com as suas individualidades, mas todos eles de um valor muito grande, para mim, expressivos. Uma conquista que enaltece todo o trabalho de uma grande equipe que está por trás. Eu sou mais um membro de todo esse processo e eu acho que foi o apoio de todos eles que fizeram com que nós fizéssemos um trabalho como esse. Muito satisfeito com tudo que eu vi, o que vem acontecendo dentro do Corinthians, e 2 campeonatos ganhos, à exceção do Flamengo, que teve 2 conquistas brilhantes, que foram Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Corinthians foi o maior campeão, o segundo maior campeão do país, com o Campeonato Paulista e uma Copa do Brasil. Eu acho que isso daí é um momento marcante na história de um clube que vem passando por uma dificuldade muito grande e, mesmo assim, com o apoio do seu torcedor, com a presença do seu torcedor, que fez a diferença, nos faz manter aí vivos e sempre lutando e brigando por um espaço importante no futebol brasileiro. Dorival aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto, fazendo uma linha do tempo breve em relação à sua carreira. Após assumir o Ceará, você tem uma grande conquista na sua vida pessoal, uma grande vitória. Tá aí, é assim, ao vivo, aqui no Mesa Redonda, a gente tá mostrando a festa do Corinthians tetracampeão da Copa do Brasil. O Dorival tá falando no Rio, Silvestre tá lá na quadra da Gaviões, a festa tá bonita, Silvestre vai voltar para comandar a torcida na sequência. O Salazar, já, assim que tiver condição, ele retoma a coletiva do Dorival Júnior, só me avisa aqui a hora que eu tiver já o Dorival ok, né, perdeu rapidamente o sinal, o Dorival fazendo um desabafo. Antes de eu colocar para a bancada, para ver se a gente recupera o Dorival, eu não entendi o desabafo, até é um direito dele desabafar, mas eu estou muito à vontade para falar do Dorival, porque eu sempre disse que o trabalho do Dorival no Corinthians foi bom. Foi bom. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians chegou aos seus 45 pontos e abandonou o campeonato. Ele foi ultrapassado pelo Santos. Claro que as críticas iriam vir ao técnico do Corinthians, ao time do Corinthians. O Corinthians enfrenta o Cruzeiro, que abandona o Campeonato Brasileiro, porque ele já tinha vaga na Libertadores e G4. O que se esperava? Se o Dorival tivesse, nós temos ex-jogadores aqui, comentaristas, o Paulo, o Miller, não é? São ex-jogadores. O Dorival, se estivesse aqui na bancada como comentarista, ele ia falar também, como conhecedor de futebol que o Cruzeiro era favorito. Claro, isso não é nenhum demérito a você, Dorival. Não é, você trabalhou com Transferband, prometeram 4 jogadores, eu cansei de falar isso, só recebeu o Vitinho agora. Nós, como críticos do lado de cá, a gente tem que falar o que a gente está pensando ou não, Miller. Não foi nenhuma crítica de depreciação ao trabalho do Dorival, era aquilo que a gente estava vendo no dia a dia. Até porque a gente tem que separar as coisas, né? O Campeonato Brasileiro é uma coisa, a Copa do Brasil totalmente diferente, né? Campeonato Brasileiro, com exceção do Palmeiras, todos os paulistas foram mal. É isso. Santos, São Paulo e Corinthians fizeram campanha de rebaixado. Isso é fato. Então, por isso as críticas vieram. Se não viesse o título da Copa do Brasil, seguramente a gente não estaria aqui falando do Dorival, aplaudindo ele, tá? E, claro que ele, na emoção da conquista, aquela coisa toda, tá? Ele desabafou e falou muita coisa ali que eu não concordo. Eu fiquei sem ver a minha família há muito tempo. Todo treinador passa por esse processo de abandonar a família, porque o futebol, o dinamismo do futebol é jogador. Não tem jeito, é viagem toda semana, toda hora, concentração. Você fica mais em avião e hotel do que com a família. Isso é um processo natural de um treinador que treina, trabalha, dirige um time grande. Não, e outra coisa, né, Garrafa? Outra coisa, o Dorival tem que separar alguns momentos, né? Até porque
A nossa avaliação aqui é o momento. Eu nunca fui um cara que fiquei criticando aqui quando o Corinthians jogou bem. Quando o Corinthians jogou mal, nós temos que falar. Quando o Corinthians jogou bem, nós também falamos. A temporada não foi boa, como o próprio jogador mencionou, no Campeonato Brasileiro. Mas em si, de tudo que aconteceu dentro do Corinthians, as pressões, vendo os outros clubes paulistas não chegando em finais, o Corinthians tem os seus méritos. E lógico, eu sempre apoiei, como você mesmo aqui, Garrafa, o Dorival. Nós sempre apoiamos o Dorival, sempre mencionamos que o último culpado era ele. É isso. Até em certos momentos, as falhas individuais dos jogadores. Até porque quando nós criticamos jogador, aqui. até porque o elenco curto, em Campeonato Brasileiro, é difícil você chegar lá em cima. Sim. Então acho que a Copa do Brasil é um torneio totalmente diferente de Campeonato Brasileiro. Agora, o que talvez tenha incomodado o Dorival foi a enxurrada de comentários que ele praticamente sairia do Corinthians se não ganhasse o título da Copa do Brasil. Era meio que o limite para o Dorival ficar ou não no Corinthians. Todo mundo falou isso. E qual a chance disso acontecer? Então, qual a chance disso acontecer? Era grande, a gente conhece futebol. Não, se é correto ou não, óbvio. se é correto ou não, gente, é uma outra questão. Mas se perde, do jeito que termina o Brasileiro, se perde a Copa do Brasil, a pressão viria. Estamos falando do Corinthians, não do Vasquinho da Casa Verde, com todo respeito à rapaziada lá do Vasquinho. É o Corinthians, a pressão é grande. Pra você ver como o time grande é totalmente diferente. Totalmente diferente, está em outro mundo, outra dimensão. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. O Flamengo ganhou 2 títulos esse ano, que nós sabemos quais são. Daqui 15 dias, começa o Paulistão, o Campeonato Carioca. Se não ganhar, é crítica. Já vem a crítica, está ameaçado no cargo. O futebol tem essa vertente. Não dá tempo de você comemorar, muito menos de lamentar. Porque a glória e a derrota caminham juntas. Não tem choro nem vela. Ano que vem, daqui 13 dias, 14, começa o Paulistão. Corinthians perde 3. O que a torcida vai dizer? O que a imprensa vai falar? Vai criticar o trabalho dele, com certeza. O próprio Abel. Exatamente. O próprio Abel é exemplo disso tudo. Né? Hoje, para muitos, o cara não presta. Devia ter ido embora. Você não falou que se não ganhasse título, ia embora. É isso que eu escuto. Futebol é resultado, né, Noemir? Não tem jeito. Querendo ou não, é claro que a nossa análise tem que ser fria, mas, por exemplo, eu dei um exemplo aqui muito claro. Acho que a maior parte da crítica entendia que o Cruzeiro era o favorito contra o Corinthians. Assim como o Fluminense era favorito contra o Vasco. O futebol permite que quem não seja favorito ultrapasse de fase e venha a ser campeão com todos os méritos. O Corinthians não escolheu alguns jogos no Brasileiro? Lógico que escolheu. Alguns jogos para jogar e outros que o Corinthians parecia que não estava nem aí. Tanto que acaba o Campeonato Brasileiro atrás do Santos, que brigava até a última rodada para não ser rebaixado, e pior, o Corinthians correu o risco de ficar fora da Libertadores porque fez a opção de jogar tudo na Copa do Brasil. E você não pode falar nada. Uma aposta alta. Isso, você tem que admitir, aceitar. O Silvestre está me chamando lá na festa do Corinthians. Perfeito. O Salazar já tem retomado, me parece, também a coletiva do Dorival. A bancada tem muito para falar, você vai interagindo com a gente. A Gazeta está mostrando, filtrando tudo da grande decisão. Estamos ao vivo com o Salazar do Maracanã e ao vivo no Bom Retiro. Quadra da Gaviões da Fiel. O Corinthians é tetra. O Silvestre comanda a Fiel. Alô, Silvestre. Que eu só volto amanhã, Garrafa, junto com o bando de loucos. Tá aqui o Carlos com o Arthur, autorizada a imagem dele no Mesa Redonda. Eu quero agradecer o carinho da Gaviões da Fiel com a equipe do Mesa Redonda, na figura desse garoto aqui, que me procurou, me abraçou, me beijou. Você é fã do Gazeta? Você é fã do Mesa? Eu sou muito fã do Gazeta TV, do Gazeta. Eu sou muito fã do Mesa Redonda, sou muito fã de todo mundo. E eu virei seu fã, cara. Fiz um amiguinho hoje. Arthur, quem foi o melhor do Corinthians? Na minha opinião, foi o Mateuzinho. Ele jogou muito, deu uma assistência pro Yuri. Mateuzinho, Yuri Alberto e Memphis Depay. E Hugo Souza. Ele defendeu muito. O Bidon jogou bem também, jogou bem também. O Bidon foi, só tapa. Você imaginava, cara, que o seu time fosse ser campeão 2 vezes naquele que talvez tenha sido o pior ano da história do Corinthians fora de campo, com tantos problemas? Na verdade, verdadeira, eu não pensava que ia ser. Mas aí veio o Hugo. Veio o Hugo.
positiva. E vai, Corinthians! Eu sou muito seus fãs! Vai, Corinthians! Como é que é trazer a família e passar esse amor de geração para geração? O Corinthians é como se fosse uma segunda família? Sim, uma segunda família. Torcemos, sofremos e viemos aqui comemorar. Você está surpreso com esses 2 títulos em 2025, debaixo de tantos problemas, crise, páginas policiais, e o Coringão mandou 2 taças para dentro, cara? Surpreso sim, mas Corinthians sempre é Corinthians. Vamos até o fim. É assim, né? É assim. Tá no DNA do Corinthians. Tá no DNA do Corinthians, não desiste nunca. Legal, obrigado. Esse menorzinho aqui é sobrinho, neto, é isso? É meu neto. Tá bom. Como é que ele chama? Luan. Luan, então tá aqui o Luan, o Arthur. Olha lá, um abraço pro Mesa Redonda e a festa rolando na quadra sem parada, rapaz! No meio da galera. Não tenho o que falar desse time maravilhoso. Volta, Silvestre tá no meio da galera. Silvestre tá lá na quadra da Gaviões. Aí, é nós que tá. Vai Corinthians, caralho. Aí, vai Corinthians. os caras tomaram uns querosene. Volta pra mim, filho. Aí, ó, festa lá na Gaviões da Fiel. Na Gazeta é assim. A gente pode voltar pro Rio de Janeiro com o Dorival? A gente pode voltar com o Salazar? Vamos voltar com o Dorival, então do Alexandre Silvestre no Bom Retiro, aqui na cidade de São Paulo, direto Maracanã, Dorival Júnior falando no Mesa Redonda, é a festa do Tetra do Corinthians. Não apenas dentro do futebol, por isso que eu sempre acreditei muito naquilo que eu pudesse deixar, entregar e realizar, e me dediquei para que as coisas acontecessem. Obrigado, professor, parabéns, boa noite, obrigado pessoal. Que legal, tá aí, portanto, o Dorival, o Salazar daqui a pouco se posiciona lá, temos questionamentos com o Salazar. Você já tem o lance do Yuri Alberto, que poderia ter definido o jogo, chileno, né? O Corinthians vencia por 1-0, em 10, 15 minutos, lá estava 1-0, recebe uma segunda bola que era para matar o jogo. Mas como na vida do Corinthians não é nada fácil, deixa eu ver o lance, põe aí, vamos ver. Gente do céu, o Corinthians faz 1-0, né? Aí, ó, olha o Martinez, olha a bola pro Yuri. Aí eu vou deixar com os atacantes. Nesse lance, na hora que ele domina, se ele dá um tapinha de chapa para ajeitar a bola melhor, ele deu um toquinho por baixo da bola, aí ele perde a passada para finalizar numa chapada. Paulo, mas mesmo assim, quando a bola quicou e ele bateu de esquerda, daria para ele ter feito o gol. Mesmo que o movimento não tivesse sido o ideal, como você bem explicou, mas mesmo daquela maneira, um atacante de qualidade, ele consegue direcionar o pé, corrigir o movimento e fazer esse gol aí. Ó. Aquele tapinha com a perna direita, me parece que foi o que atrapalhou o Mineirão. Não sou goleiro. Porque ele dá um tapinha e joga pro alto ali, a bola não tira aqui pro chão, não sei. Quero sua avaliação. É o que eu tô falando. Deixa eu só concluir. Desculpa, Paulo. Quando ele dá esse tapinha, ele tem a chance ainda de chapar de bate-pronto, né? Mas aí ele fica com medo do defensor que vem atrás dele. Aí ele se precipita. O zagueiro chegaria, eu acho. Miller, quero você matador dentro da área, mais do que ninguém, com propriedade para falar desse gol. Só perde quem tá lá, né, gente? Esses dois aqui não perdiam, não. Veja bem, chapar essa bola pelo alto é muito difícil. Tá. Aí é muito difícil. Eu tinha que fazer duas coisas ali. Não, pode ver, subiu, ele bateu. Subiu aí, um abraço. Na subida que eu tô falando, essa chapada, ele tinha que fazer, deveria ter feito duas coisas ali. Tirar a força da bola e cortar a bola. Ele não fez essas duas, por isso que ela subiu. Entendeu? Tirar a força, dar uma jogadinha pro pé bom e depois escolher o canto pra fazer. Tirar a força da bola e na hora cortar, na hora que vai bater. Eu acho, se sou eu... De cima pra baixo, né, Xará? Se sou eu... Se é você, é gol. Eu não chapava a bola. O cortar a bola não é de chapa. O cortar a bola é peito do pé. Isso, hein, jogador? Peito do pé. Corta a bola com o peito do pé. Ele tinha duas chances, ou peito de pé, até porque sem tanta força, ou bate pronto. Tá alta. A Ali chapada já não dá mais servia. tempo, o cortar com o peito do pé. Lógico. Liquidaria a fatura? Não, Liquidaria a fatura 2-0 ali? Sim. Acho que sim. Mas você não quer saber, né? Você não quer colocar na mesma frase, é Paulo sempre César? muito difícil. Não dá. Paulo César, Emílio e o Yuri Alberto, sacanagem, né? Agora, aliás, o Yuri Alberto falou depois do jogo, o Thiago Salazar tá me avisando que ele conversou com o Yuri Alberto.
Vamos ouvir então o Yuri Alberto. Daqui a pouco eu vou querer saber da bancada quem foi o craque na decisão da Copa do Brasil. Quero você participando com a gente também. Quem foi o craque para você? Quem foi o melhor? Eu quero a sua participação e quero saber da bancada. Acho que temos vários candidatos, hein? Acho que não teremos unanimidade, não. A gente vai saber, mas o Salazar conversou então com o Yuri Alberto. Vamos ouvir Yuri Alberto falando. Fez um gol, perdeu o segundo e acabou sendo campeão e jogou no sacrifício, tá? Na tela. Fui muito apedrejado durante alguns jogos. Fui muito mal tecnicamente e hoje, cara, no jogo de uma importância tão grande que pode coroar a nossa temporada com o título, eu pude me entregar, dar o meu máximo, pude bem, fazer gol, assistência. Então só agradeço a Deus por essa oportunidade novamente. Bom, tá aí, foi entrevista ao Prime, ao Mauro Naves. Um beijo ao presidente Mauro Naves, lá no Maracanã, trabalhando ao lado do Salazar e com os outros profissionais. Atenção, então segura, porque vocês acharam que o Dorival desabafou. O Memphis tem algo a dizer. Memphis Depay vai participar do Mesa Redonda. O Salazar está me avisando aqui, né? A nossa produção também está avisando que tem uma declaração do Memphis. Rasgou o verbo. Que ele veio para dentro. Então segura. Vamos falar sobre Yuri Alberto. O Yuri Alberto foi aprovado na temporada, ficou devendo. O que dá para dizer? Eu defendi demais o Yuri Alberto, defendo ele. Ele foi um cara que no ano passado apanhou tanto em rede social, né? Até falaram que ele caiu sozinho, ele tropeçou lá naquele esguicho que tem no gramado do Allianz Parque, aí fizeram um meme dele, e ele segurou na rede social, bateram tanto, e aí ele veio, foi campeão com o Corinthians, agora campeão da Copa do Brasil, se lesionou bastante, se lesionou quando era para ir para a seleção brasileira, acho que tem as suas deficiências, mas o Yuri Alberto no ano ficou devendo, gente, eu acho que está mais que aprovado, ou não? Até tem que trabalhar o emocional. Ele sente muito crítica. O Yuri vem mal, ele vai bem 3, 4, 5 jogos, aí toma uma paulada, seja da imprensa, redes sociais, o que for, e ele cai. Tanto que quando ele dá essa resposta, ele fala o quê? Eu vim apanhando, eu apanhei. Pô, então ele sente essa crítica. O jogador que ele Mas, Loeblin, quem não sente? A pergunta é, quem não sente? Mas você tem que saber lidar com isso. É difícil, cara, é difícil. Até porque nós estamos falando de um jogador que teve muitos problemas físicos no ano. Faz parte. E aí, quando volta, quando ele se sente melhor, tem que sair jogando. Porque não tem folga no Corinthians, porque não tem substituto. Mas em todo time, pô. E aí, não tem substituto. Mas o cara tem que saber tomar paulada. Todos esses jogadores no Corinthians sofrem muita pressão. Ai, tadinho. Mas eu acho que em todo time, Paulo. Todo mundo sofre, Paulo. Gente, todo mundo sofre, mas as mídias sociais hoje são completamente diferentes do que na nossa época. É outra coisa. Outro momento, mas tem que estar preparado para isso. É difícil, não é fácil. Tem que saber, ué. Não é fácil. Então sai do futebol e vai fazer home office. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu particularmente entendo o seguinte, que com críticas, ele teve aquele lance lá contra o Flamengo do pênalti lá da cavadinha, não é? Ele perdeu o pênalti contra o Cruzeiro, mas esse rapaz, o que ele entrega no Corinthians, ninguém pode falar nada. Ele jogou no sacrifício. Isso pro torcedor corintiano é fundamental. Depois da última partida contra o Cruzeiro, fazer o que ele fez, foi pro Maracanã, no intervalo do jogo, a imagem mostra, ele tá literalmente fora do melhor condicionamento dele. Gafa, uma das perguntas que eram feitas recentemente era se o Dorival deveria manter o Yuri Alberto como titular. O último mês dele foi também não pode ser tão casuísta de aproveitar um jogo em que ele foi bem e falar que é o novo Ronaldo Fenômeno. Ele é o cara, ele é o protagonista, ele é o maior montanha-russa do futebol. A cada 3 semanas ele tá lá em cima, depois tá lá embaixão, depois volta a tá lá em cimão. Ele é muito, muito montanha-russa. Mas num time do Corinthians que é assim, vai esperar o quê dele? Mas o que eu tô tentando mas ele é o melhor jogador do Corinthians. Não, claro, não tem. O que eu tô tentando explicar para vocês é que um jogador como o Yuri, o momento dele nesse ano foi difícil, cara. Essas lesões que ele teve na costela. Você voltar a jogar... Ele ia ser chamado para a seleção. E ser exigido da forma... não, tem que dar 100%, o cara não vai conseguir. Não vai mesmo. Não tem tempo para isso. Não vai mesmo. As competições não dão o tempo para o atleta se preparar.
E as críticas vêm como se o cara tivesse 100% fisicamente. Mas isso não muda o lado emocional, ele tem que saber lidar com isso. Até essas Se ele não contusões... soubesse lidar, Alex, ele não estaria aí. Tudo bem. Se ele não soubesse lidar, ele não estaria aí. Jogador, mas ele não pode falar assim, fui muito criticado. Todo mundo é criticado. Ele então, acho que jogador, você sabe como é que é o atleta de hoje. O atleta de hoje é completamente diferente. Então, mas ele não pode, mas ele não pode ser assim, jogador. Fui muito criticado, me esquartejaram na rede social. O jogador do Corinthians é assim mesmo, você sabe disso. Melhor que todo mundo. Né? Ele vai ser criticado, aquilo que eu falei, a glória e a derrota caminham juntas. Né? Jogou mal, é criticado. Jogou bem, é ovacionado. Quantos jogos ele não perdeu o gol feito aí? Foi criticado pela própria torcida. Eu quero, então, a declaração do Memphis Depay, só que o Silvestre chama. Né? Vamos sair do Rio de Janeiro e voltar agora para a quadra do Corinthians, a quadra da Gaviões da Fiel, torcida corintiana. A Gazeta está lá, o Mesa Redonda está lá na cidade de São Paulo, onde está acontecendo algo de especial. A Gazeta está presente. Alô, Silvestre, a Fiel corintiana, você faz essa entrada e depois eu quero você lá em cima regendo novamente a torcida, hein? Novamente a torcida, eu quero, vamos lá. Tem que estar no Porapopó com a torcida. O que é? Um pontinho azul no meio da quadra da Gaviões da Fiel. É o repórter do Mesa Redonda. Querida, tudo bem? Como é que tá o sentimento depois dessa conquista? Tá maravilhoso, tô muito feliz. Eu achei que a gente ia ganhar nos pênaltis, mas foi melhor do que eu esperava. Dorival Júnior merece continuar? Merece continuar. Você concorda? Vem cá. Concordo com ela. Merece continuar. Dorival Júnior continua. Trouxe a felicidade pra nós. E o que precisa melhorar pro ano que vem pro Corinthians dar alegria pra torcida, não só com os títulos que conquistou, mas também para melhorar a imagem do clube, tudo que está acontecendo internamente? O Corinthians precisa atacar mais, está atacando pouco. Precisa atacar mais e mais para cima. Não, você está falando do jogo mesmo, sim, né? Mas e na administração? Na administração acho que está indo bem, precisa só dar uma segurada. Tá bom, beleza, são opiniões. Vem cá, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Esperava esse título na calada da noite, no final do ano? Esperava, como tudo, o Corinthians é sempre sofrido, mas valeu. Haja coração, que nem diz o Galvão Bueno. Obrigado. Vai, Corinthians. Chico Lang, tamo junto. Um abraço. É isso aí. Obrigado. Chico Lang muito feliz, com certeza. E Galvão Bueno foi revelado na TV Gazeta. Participou, inclusive, do Mesa Redonda. Que bom. Muito obrigado, Obrigado. Vai, Corinthians. Dorival Júnior, continua pro ano que vem? Continua. Você acha que merece? Fica Pica-Pau. Fica Pica-Pau. Memphis Depay. Fica. Renova. Yuri Alberto. Fica todo mundo. Enquanto isso, sem falar palavrão, garotinho, eu vou pedir pro Thomas Jefferson seguir mostrando a torcida aí. Tem cadeirante aqui que já foi carregado, bebê de colo, é uma loucura. A nação corintiana está em êxtase. Osmar Garrafa, e nós estamos por gentileza, Silvestre, se você me ouve, se é que você me ouve, tava fazendo um trenzinho aí, eu queria colocar você no trenzinho, Silvestre. Se o Silvestre estiver ouvindo, eu quero o Silvestre no trenzinho da Fiel. E depois o Silvestre lá em cima organizando a massa de novo. A gente tem o Memphis Depay, a gente vai escolher o craque da partida. Será que foi o Mateuzinho? Né? Será que foi o Yuri Alberto? Será que foi o Memphis? A gente vai discutir. Será que o custo-benefício do Memphis realmente vale ou não? Ele fez o gol do título da Copa do Brasil. São mais de 70 milhões. Tem muita coisa pra gente discutir. Tá certo? Tem os números do Dorival. Então, agora, vamos colocar o Memphis Depay, já que foi meio que desabafo geral do Corinthians. O Memphis Depay parece que faz críticas às pessoas do próprio Corinthians. Como é que é isso? Põe na tela, deixa eu ver. This club is so big. The fans, they are so big. They deserve to celebrate more. We suffer a lot. And if it was up to me, I will change it in one day, but it's more complicated in the club. A lot of people work against us. A lot of people inside the club work against their own club. A lot of people national on television work against the revolution of Corinthians. But I will always fight them, and that's why they speak all the time about me on the television. To talk, to make the supporters crazy. But we and the supporters are together. So this title
these titles for the supporters. Você fica para jogar a Libertadores inteira o ano todo? That's a dream. That's a dream. Now we need to celebrate. I need to go on vacation. I suffer a lot. My body is totally tired. And after we will talk about that, yeah? Bom, tá aí. O Memphis dizendo que deixa pro próximo ano o futuro dele, que ele vai sair Mas de as férias, primeiras declarações que dele o não corpo falou tá- nada demais. que o corpo tá cansado, mas ele fala que pessoas dentro do Corinthians remam contra o próprio Corinthians. Mas isso é uma novidade? Isso é óbvio, né? O que o Fabinho Soldado falou. É, a mesma Ninguém coisa. passou mais dificuldade esse ano no Corinthians que o Fabinho Soldado, que é um cara sério, é um cara reto, um ótimo profissional, e gente querendo derrubar o Fabinho, porque ele foi contratado pela outra Por gestão. interesses políticos, é. O que ele passou esse ano aqui, o Fabinho, o Memphis não passou 5%. O Lebre tá certo. Mas, Para, Lebre, gente. o problema é o Memphis, a realidade do europeu não é a nossa realidade. Aquilo que nós vivenciamos no futebol brasileiro, essa questão política, ela é muito intensa. verdade. Coisas que não acontecem lá fora. E ele não conhece esse Não conhece esse lado. É. Ele não conhece esse lado. Aí vem para essa realidade aqui, é completamente diferente. Infelizmente, todos os clubes sofrem isso. Todos os clubes. Mas o Corinthians foi muito mais intenso. Foi um ano muito intenso em cima do Corinthians. É lógico que nós temos que tirar o chapéu para esses atletas. Pelo que eles fizeram, pelos títulos conquistados, comissão técnica tem que tirar o chapéu, porque muitos não esperavam que tudo isso que aconteceu. O Fabinho Soldado, inclusive, que já conversou com o Salazar, vai falar daqui a pouco de novo sobre essa pressão. Os números do Memphis Depay. Ele faz esse gol, aliás, foi um golaço, não a conclusão dele. A jogada num todo, né? Ó, dá uma olhada, ó o que o Bidon faz, Miller. Né? Dá um drible sensacional, aí são 4 contra 2. Bola na direita pro Mateuzinho, por trás da defesa pro Yuri Alberto, Golaço. e aí pro Memphis. Sim, do Bidon foi um improviso, né? Improviso objetivo, isso eu acho legal, né? O drible pra frente, né? E aí ele tinha 3 opções, serviu, acho que Mateuzinho lá na direita. E o Yuri se movimenta certíssimo, é um movimento de atacante, e aí ele serve o Depay, que acaba fazendo o gol com um gol vazio, quer dizer, o gol foi bonito por conta da jogada. Mas é isso que a gente fala, né? Essa aproximação, lateral passando, meia se aproximando. É isso que nós esperamos do futebol brasileiro. Não é só esse mola passa, dá espaço para o atleta, chega a outro. É isso que é treinado. É impressão minha, vamos ver o lance desde o início. O Memphis vai meio que narrando a jogada, orientando o que é para acontecer, as movimentações. Quer ver, ó? Vamos ver se eu estou exagerando. Aqui, ó. O Bidon faz, fica de olho no Memphis, ó. Quer ver? Olha lá, ele já estica ali, ó, sinalizando. Ó. Olha lá, ele já falou aí, pediu o Yuri tocou. Porque o Yuri estava correndo para aproximar dele. Exatamente. E ele fala assim, não, vai para do ficar Vasco aí. quer marcar 2 do Corinthians. Aí o Memphis falou pro Yuri, sai fora daqui. Sai que você leva a marcação. Exatamente. Mas o Yuri espera certinho. O Yuri estava correndo para cá. Olha lá, o Yuri tava fazendo facão. Aí ele manda o Yuri para lá. É, isso aí. Essa zaga é lenta do Vasco. E o Yuri espera o impedimento para não ficar impedido. Ele olha bem a linha ali e não fica impedido. Fosse um centroavante, né? No caso do Yuri Alberto, recebe a bola ali, tal, não de grande qualidade, mas fosse um outro centroavante, teria metido essa bola, tentado o gol, nem percebido a chegada do Yuri. O Yuri viu o Memphis, né, do outro lado. Olha lá, ele olha. Foi a jogada mais correta. Tanto é que ele nem chuta, ele cruza. Até porque o Léo Jardim fecha muito bem o ângulo do Yuri Alberto. Ele ia chutar a bola em cima do goleiro. Sim. E aí quando ele percebe a chegada do Léo e vê que o Memphis está livre, automaticamente ele rola pro Memphis, que estava posicionado de maneira perfeita. E ele foi muito inteligente porque ele dá a cavadinha. Sim, né? sim. Se ele. A bola rasteira reto, ali. pega no goleiro. A bola rasteira não passa. O Léo Jardim tirava. Tirava. O Dorival bancou o Bidon. Garro, quem é a principal estrela do Corinthians? Barrou o Garro. E muita gente torceu o nariz. E se perde, porque futebol é resultado. Lógico. Se perde, escalou mal. A batata Como é que pode do barrar Dorival o Garro ia na assar, final? né? Como é que vai barrar o Garro na final? Aí é mérito do Dorival. Ele bancou na sua convicção. O Garrafa, o Dorival é um treinador das antigas. Né? Ele, Renato Gaúcho, né? São os poucos que ainda, né, estão tendo sucesso aí no Brasil. O Dorival só falta ganhar a Copa do Brasil pelo Palmeiras. Que ele venceu com o Santos, São Paulo e agora o Corinthians, né? E com o Flamengo. Ele tem 4 Copas do Brasil e ele, nesse tipo de campeonato, ele é muito competente. Até porque
o time do Corinthians, como a gente sabia, todo mundo dizia, não era o favorito. Tinha um elenco curto, Campeonato Brasileiro, uma campanha de rebaixado, e na Copa do Brasil ninguém acreditava que chegaria e vencesse. Antes, para falar do custo-benefício do Memphis, é possível os números do Dorival, primeiro no Corinthians e depois na Copa do Brasil, já que o Miller citou, o Salazar está no Rio, e o Salazar vai nos atualizar também informações sobre o Memphis. Vamos lá, ó. Dorival no Corinthians. Mas esse é brasileiro? Esse é só na temporada. No Corinthians, desde que ele chegou ao Corinthians. 45 jogos, 19 vitórias, 12 empates, 14 derrotas, 51% de aproveitamento com o título da Copa do Brasil. Gente, aí tá bom. Aí o transfer ban e tudo é aprovar, carimbo de aprovado pro Dorival, gente? A dificuldade que tem de grana e tudo mais, porque a gente não pode esquecer que você tem que lidar. Uma coisa é você lidar com o problema como transfer ban. As denúncias dentro do Corinthians envolveram o Ministério Público, coisa pesada. Dentro da participação de crime organizado dentro do clube. O treinador, em cima disso, conseguiu vencer o que ele venceu, não reconheceu o Dorival, é sacanagem. Garrafa, só uma coisa, comentando sobre o Bidon. Nos 2 primeiros jogos, o que ele fez contra o Cruzeiro? Ele jogou com uma formação de povoando meio campo. E ele passa do Cruzeiro. No primeiro jogo contra o Vasco, ele tira o Bidon, põe o Garro. O que acontece? Toma um passeio. O meio campo fica vulnerável. Fica vulnerável. O que ele faz? Volta com a formação antiga. Ô Garrafa. Tá bem demais, jogador, o que acontece? Ele viu que o Garro não tá na sua plena forma como no ano passado. Claro. Ele falou assim, é uma final. Eu preciso, ele sempre jogando fora. Eu vou colocar sangue novo, povoar o meio campo. Isso aí. E foi o que ele fez. E saiu muito bem. E aí, agora, os números do Mister, atenção, Mister Copa do Brasil. Zé Paz falou, Garrafa, cheguei na redação, Zé Paz, tem que agradecer o Mister Copa do Brasil. Zé Paz, mesmo sendo vascaíno, com o coração machucado, ele falou, o Dorival... é vascaíno do bem. Mas aí ele disse... Ele disse, o Dorival é o Mister Libertadores. Aí, nossa produção pegou, vamos ver se é mesmo. Ó, Mister Copa do Brasil, melhor dizendo. Dorival Júnior na Copa do Brasil. Primeira participação dele foi em 2004. Ele já disputou 14, Copas do Brasil. Chegou a 5 finais. Das 5 finais, ganhou 4. Assim como o Filipão, O Filipão também tem 4. 4. Sim, olha a importância. E aí não adianta... Pra você ter uma ideia do tamanho sucesso do Dorival na Copa do Brasil, o time que mais tem Copa do Brasil no Brasil é o Flamengo, tem 5. E o Dorival tem 4, só ele. O Cruzeiro tem 6, não? Você tem uma ideia. Eu peguei hoje, o Flamengo tem 5. Eu sei que só Cruzeiro, Flamengo e Grêmio tem mais títulos do que o Dorival Júnior sozinho em Copas do Brasil. Olha só. O Dorival tem 4 Copas do Brasil. Parabéns ao Dorival, com todos os problemas. E quando foi levantada na coletiva, aproveitar que o Salazar está posicionado, porque aqui a gente vai colocando as situações. O Salazar, assim como todos os nossos repórteres que cobrem o dia a dia do Corinthians, é sempre muito bem informado. Foi comentado aqui na bancada o seguinte... o Dorival ficou meio chateado porque falaram que se não ganhasse a Copa do Brasil, a chance dele ficar era pouca. Eu vou perguntar lá pro Thiago Salazar, eu tenho condição com o Salazar, lá no Maracanã, vou voltar no Maracanã, e perguntar ao Thiago Salazar, ele está, deixa eu ver, lá nos baixos do Maracanã. A TV Gazeta está na festa do Corinthians, está no palco da decisão, está com um time forte aqui na bancada, prestando aí essa homenagem à torcida corintiana. Salazar, o Dorival falou, muitas críticas e tal, o Alex levantou aqui, o que incomodou o Dorival também foi o fato de muita gente dizer que se não vencesse a Copa do Brasil, até tinha o Tite no mercado, saíram notícias nesse sentido, de que o Dorival não ficaria. O Dorival correu risco, isso realmente poderia acontecer pelo que você tem de informação de dentro do Corinthians, Salazar? Sem nenhuma dúvida, Garrafa. O Dorival correu risco, ele sabe que correu risco. O Fabinho Soldado hoje, aqui no campo, ao ser questionado, foram algumas entrevistas, eu nem sei se é exatamente a entrevista que nós já mostramos aqui, mas quando ele fala do Dorival, ele admite que há momentos de pressão, de instabilidade, que em dado momento essa mesma diretoria precisou trocar o técnico em um momento um pouco conturbado, como aconteceu no Ramon Dias, e o Dorival sim correu risco. Depois que o Corinthians conseguiu a classificação para as semifinais, o Corinthians teve uma certa dificuldade no Campeonato Brasileiro e naquele momento o Corinthians sofre uma derrota acachapante para o Cruzeiro pelo Brasileirão e ali alguns dirigentes, por exemplo,
admitiram para mim, olha, vamos esperar a Copa do Brasil. E isso foi dito a mim quando eu perguntei justamente sobre 2026, Tite até então livre, disposto a voltar, o Corinthians mal no Brasileirão. Fiz esse questionamento a alguns dirigentes e naquele momento os dirigentes me disseram, vamos aguardar a Copa do Brasil. Por isso da informação, o Dorival correu risco, como você me perguntou, sim, correu risco. Só que ele entregou na Copa do Brasil e não é a primeira vez no ano que o Dorival fica numa certa corda bamba e consegue reagir, consegue dar a resposta de maneira imediata. Desse jeito ele foi sobrevivendo, até chegar a mais um título de Copa do Brasil. Nos últimos 14 confrontos de Copa do Brasil, de mata-mata de Copa do Brasil, o Dorival ganhou todos os 14. Isso aconteceu nos últimos 16 anos. É impressionante realmente como ele consegue ir bem na Copa do Brasil. Agora, com o Tite empregado, o Corinthians campeão da Copa do Brasil, o Dorival vai ter paz para trabalhar em 2026, pelo menos nos primeiros meses, né, Garrafa? Você continua no Maracanã, no Mesa Redonda é assim, ainda nós estamos no Maracanã. O Mesa Redonda vai fechar o Maracanã, certo? O assunto Memphis Depay ainda não foi discutido todo na sua essência. O Memphis disse ao André Hernan há pouco aqui no Mesa Redonda, né, lá no gramado ainda, o Memphis disse que vai sair de férias e o futuro dele está indefinido. Eu quero, com o Salazar, que ele já se prepare para trazer as informações de quanto o Corinthians agora vai ficar devendo mais com esse título que o Memphis conquista, porque ele ganha por escanteio, por tiro de meta, imagina com título. Imagina e fazendo gol. 5 milhões. E gol na final, vai aumentando, então o Salazar vai atuar. O Zé Pais falou. Como é que é, Zé? Vai ganhar 5 milhões, só com esse título, né? Só com o título, mas tem gol, eu quero saber de como é que o Corinthians vai lidar com isso. O Corinthians recebeu 77 milhões, mas deve quanto para o Memphis? O Memphis fica ou não fica? O Salazar vai atualizar isso? E Salazar, é um pedido aqui, é meu, Salazar, pedido meu, se você puder atender, como nós vamos fechar o Mesa Redonda e a gente gosta de curiosidade, o pessoal já está indo embora, a segurança indo embora, se possível o seu destaque final, se o senhor conseguir, é claro, né? Se o senhor conseguir ir até o vestiário do Corinthians, vamos ver o que sobrou do vestiário do campeão. Será que tem gente por lá ainda? Isso mais pra frente, continua aí, tá? E, de repente, pelos baixos, daquele jeitinho, sabe? Tomar uma água, tá? Como quem não quer nada. Quero o vestiário do Corinthians para você que está acompanhando o Mesa Redonda. O Salazar continua no Rio de Janeiro, ele volta já já. Os números do Memphis Depay, a pergunta é, o custo-benefício vale? O Salazar vai atualizar. O Memphis Depay fica no Corinthians? Quanto o Corinthians deve para o homem que fez o gol do título? Ó, Memphis Depay, 65 jogos, 19 gols, 14 assistências. Média de participação em gols, 0,50. Memphis Depay custa uma grana para o Corinthians. Custa uma grana para o Corinthians. Agora o Zé Pais adiantou quanto, Zé, que ele só pelo título? 4,7, né? Fora, talvez, o gol pode também mudar, aumentar ainda mais esse valor. O Corinthians recebeu 77. É gol. Tem imposto. Gente, tem imposto e tal, né? Mas tudo bem. Tá bom também, né? Tá bom, né? Com imposto. Eu pagaria fácil esse imposto, sem problema nenhum. Gente, mas um jogador desse na Europa, quanto custaria? Ele veio para isso, para esse tipo quanto custaria um prêmio desse na Europa? Ok, né? Mas para o padrão do Corinthians e para o momento do Corinthians. Para o Corinthians, quanto custaria um título hoje? Não tem preço, cara. Foram 2 que ele conquistou já, 2 títulos. Quanto custaria todos esses títulos que o Corinthians ganhou? Teve clube aí que gastou fortuna, não conquistou nada. Não provoca, hein? Opa! Clube gastou fortuna? O senhor está mandando indireta para alguém? Seja mais claro, o programa está transcorrendo de uma... Permitimos o senhor, hoje o senhor está como campeão, a bandeira do Corinthians, né? A gente não está fazendo nenhuma oposição. O programa está, já vim aqui, lhe cumprimentei, abri o programa ali abraçando. Agora o senhor está mandando indireta a alguém que gastou fortuna e não fez absolutamente nada na temporada? Seja mais claro, Paulo Sérgio. Não estou indireta nenhuma. Estou falando uma realidade. Há clubes que gastaram uma grana, não conquistaram títulos. Mas ele tem razão. E aí, você vai falar para ele, quanto custa tudo isso? Não tem valor, cara. Não tem valor. É isso, Alex? É isso. Ele está falando, na verdade, é do Palmeiras, 700 milhões, nenhum título. O Corinthians, nessa bagunça, nessa desorganização, ganha o Campeonato Paulista em cima de quem? Em cima do Palmeiras, com o Memphis Depay subindo na bola. Na Copa. Desclassifica na Copa do Brasil quem?
O Palmeiras vence os 2 jogos, um em Itaquera e outro no Allianz Parque. E o Corinthians sai como campeão paulista. O Abel Ferreira tinha dado uma declaração que, enquanto o Corinthians gostava, como é que é o negócio, Alex? Entre ganhar do Corinthians ou ser campeão, ele preferiria ser campeão, mas ele preferiu perder os 2 esse ano, né? Ele perdeu pro Corinthians e perdeu o título pro Corinthians. Então, os 2. Você vê como foi o nível de ano do Palmeiras com os investimentos e com os resultados dentro de campo que não aconteceram. Para quem acha que ser trivice é bom, eu acho que precisa rever um pouquinho os conceitos, porque eu não acho bom, não. Boa. Loebli, vale no custo-benefício, são 2 títulos, é caro, mas como disse o Paulo, tem gente que ele quis dizer, obviamente já ficou claro aqui, o Palmeiras gastou 700 milhões e só conquistou vice-campeonato, e aí? E aí que o Memphis pediu algumas coisas para vir pro Corinthians, não botou uma arma na cabeça de ninguém, o Corinthians aceitou, assinou, tem que pagar. Ponto, então ele não vai discutir. O que ele está trazendo para o Corinthians, né, o que ele trouxe, inclusive, de espaço internacional para o Corinthians, os Países Baixos nunca falaram tanto do Corinthians como estão falando agora em função do Memphis, também na Europa. Isso tem um custo. Acaba sendo positivo para o Corinthians na imagem, na marca, de forma indireta. Então não tenho a menor dúvida que foi positivo. É claro que uma outra coisa acaba sempre... Não tem nunca vai ser perfeito. 100%. Nunca vai ser perfeito. Mas eu acho que foi muito importante para o Corinthians, sim. Então, para que o Miller responda e que o Zé Pais também possa opinar a respeito, vale o quanto se paga ao Memphis Depay? Salazar, você tem aproximadamente uma estimativa lá no Maracanã, Salazar está lá no Maracanã, e ele está falando aqui, já mandou um zap, Garrafa, se der, vou aparecer no vestiário do campeão. Quero só ver como é que é esse vestiário do Maracanã, como é que é, qual é o rescaldo. Mas, por enquanto, continuamos por aqui. Qual é a real situação do Memphis Depay? Repito, ele disse há pouco aqui no Mesa de que ele vai sair de férias, o corpo está muito cansado e que ele, para o próximo ano, fica na expectativa de decidir o que vai fazer da vida. Ele tem contrato, acho que até o final da outra temporada, quanto o Corinthians deve a ele, e só com esse título da Copa do Brasil, quanto mais vai pingar no bolso de Memphis Depay? Salazar. Vamos lá, Garrafa, por partes. Primeira notícia para você, o vestiário já está fechado. Fomos até lá dentro agora há pouco, tudo fechado, inclusive o pessoal já pediu para a gente ficar aqui do lado de fora, lá dentro agora não entra mais ninguém, não é dessa vez que você vai ver o vestiário do campeão do Maracanã, apesar que eu acho que você já viu, né Garrafa? Agora, sobre Memphis Depay, com cada título que ele conquista com a camisa do Corinthians, ele recebe 4,7 milhões de reais, tá? 4,7 milhões de reais. Ganhou 4,7 quando bateu o campeão paulista, vai ganhar agora, vai ter direito a receber mais 4,7 milhões de reais por causa da participação no título da Copa do Brasil. Aquelas metas que ele pode também receber uma bonificação, caso ele alcance metas por ser relacionado nos jogos ou por participar de gols, elas são baseadas na temporada europeia. Então elas vão zerar apenas na metade do ano que vem, exatamente quando vai acabar o contrato dele com o Corinthians. Memphis Depay, que deixou muito claro que está incomodadíssimo com a parte estrutural e diretiva do Corinthians, não garantiu que fica, mas tem contrato até a Copa do Mundo com o Corinthians. A questão é, se alguém chegar aqui pagando 10 milhões de euros, que para o mercado de futebol do Memphis Depay não é grande coisa, o Corinthians fica com 50% e ele com 50%. Isso significa que o próprio Memphis pode arrumar um clube, pagar 5 milhões de euros ao Corinthians e dar adeus ao Timão, no momento, exato momento que o pessoal apaga a luz aqui. Mas é isso, Garrafa, a situação do Memphis Depay é exatamente essa. O pessoal está trabalhando lá. O Salazar... o Corinthians tem ainda algo a pagar, está devendo dinheiro ao Memphis Depay, ele não recebeu tudo, tem coisa em atraso ainda, né? Sim. Pouco mais de 20 milhões de reais, Garrafa, isso está sendo negociado, o Memphis Depay aceitou uma renegociação nesse sentido, de um parcelamento, mas o Corinthians, sem contar com a premiação do título de hoje, o Corinthians já estava devendo um pouco mais de 20 milhões de reais ao Memphis Depay e já havia feito um acordo de parcelamento para essa quantia. Agora a gente tem que somar mais a bonificação deste título aí, quase 5 milhões de reais, que dizem nos bastidores que o Memphis pode acabar dividindo com a turma, mas até agora, por enquanto, só boatos, nada confirmado. Tá certo, o Salazar volta ainda lá do Maracanã para fechar literalmente o Maracanã. O Salazar falou que fecharam o vestiário do Maracanã.
né? E apagaram a luz. Salazar continua por lá. O Mesa Redonda só vai sair do palco da decisão quando acabar o programa. Pronto, já está combinado. Miller, agora eu quero ouvir você com todo o raio-x da situação do Memphis. Vale ou não vale quanto se paga a ele? Esse ano a gente pode dizer que vale. 2 títulos onde ele foi protagonista. Não foram 2 títulos que ele foi coadjuvante. Não, ele foi importante protagonista. Então eu acredito que o Corinthians vai ter que se virar, é claro. O Corinthians não tem essa bala toda para, tipo assim, renovar para mais o salário dele, né? Acho que o Corinthians vai ter que tentar fazer um acordo. O presidente Osmar Stabile tem feito isso, né? Não só com ele. O presidente Osmar Stabile... Não, estou dizendo na renovação de contrato. Não, claro. Vai ter que fazer um acordo com ele. Mas ele tem contrato ainda até o final do ano, né? Meio do ano que vem. O ano que vem. Meio do ano que vem? Meio do ano que vem, Copa do Mundo. Então, olha só, o Corinthians ano que vem já está garantido a Libertadores. Quanto isso custa? Tem Supercopa. Exatamente. Tem Supercopa. Olha, não vamos esquecer, olha só, gente? outra coisa. Não vamos Supercopa e Libertadores. Tem Supercopa. Corinthians e Flamengo. Não vamos esquecer. Começo da temporada, Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo. Geralmente em janeiro. Quando o Corinthians recebe por estar na Copa Libertadores, é dinheiro no caixa. É isso que eu tô falando. Dinheiro da Copa do Brasil. O Miller levantou uma questão importante. Então a gente tem que colocar isso tudo no papel. Ó, o Memphis foi protagonista hoje. O Corinthians está na Libertadores. E o ano que vem, estando na Libertadores, Conmebol paga uma bala, patrocina. Quer dizer, então, acho que tudo isso convém. Em algum momento, eu quero ouvir o Zé Paz. Só uma coisa, é fase de grupos, não é pré-Libertadores. Então o Corinthians já entra direto no porque é o campeão. Porque é o campeão. O Flamengo, ele fez uma reformulação, e ela foi louvável, o resultado vem agora, não sei se vocês concordam, já faz um bom tempo. O Flamengo ficou só com as categorias de base e tal, e chegou onde chegou. E aí tem gente dizendo que hoje a premiação, você ficar fora de grandes competições, você vai perder muito dinheiro. Às vezes vale você investir e apostar que você vai montar um time competitivo, né, para você trazer recursos. É mais ou menos o que aconteceu com o Corinthians, por linhas tortas ou não. Por isso que todo clube brasileiro que disputa o Campeonato Brasileiro, Garrafa, ele se estribucha todo para poder pegar uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Porque a Conmebol é dólar, não é real. Se você faz um título para você não cair apenas, o que você ganha? A Conmebol está aumentando o prêmio a cada ano. Agora tem prêmio até por vitória. Você ganha um jogo, você ganha é isso que eu estou falando. Uma balinha. A Conmebol tem estimulado bastante a Libertadores e também a Sul-Americana. Também. E a chegada desses clubes, né, em finais... O Felipe Luiz foi lá para Madrid, lá foi ovacionado. Então, todo mundo está observando. E isso é muito bom para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro estava no discreto, ninguém via. Então, hoje você tem o Memphis aí, o pessoal, como você mesmo mencionou, o pessoal está observando, cara. Então, isso é muito bom. Mas é grana que entra. Paulo, que eu acho que é importante, a multa para ele sair é muito pequena. Não tem nem, praticamente não tem. Metade é dele, metade é dele. Mas tudo bem, uns 5 milhões já pagam com o Corinthians zero pra ele e ainda pega uma graninha. Então, se ele falar assim, ó, eu tô cansado da diretoria, como ele falou, tudo mais, eu vou embora, tchau. Zé Paz, Memphis Depay, tem sido um bom negócio pro Corinthians, apesar do altíssimo valor investido, ou não? Tô com o jogador, né? Acho que sim. É um cara que traz muito retorno pro Corinthians. Hoje aí, esse gol, quanto que valeu pro Corinthians? Esse gol de título de Copa do Brasil? Acho que não tem muito o que falar. O Corinthians que tem que se organizar com o Memphis, paga, não paga, mas assim, que ele vale, é lógico que ele vale, é um jogador decisivo. E é o que você disse, hoje em dia os clubes precisam investir no futebol para ter recurso. Não é como antigamente, como o Flamengo fez. Hoje não dá para fazer o que o Flamengo fez antigamente. E você vê que o Memphis é o típico jogador que decide, né? Porque durante o jogo ele não estava tendo uma atuação brilhante. Ele estava meio sumido. Até o primeiro tempo ele não foi bem. Mas é um cara que aparece na hora. O detalhe do Miller e do Paulo, quando a gente mostra o gol, que ele fala... ele joga o Yuri pro lado para tirar a marcação dele. É um jogador. E foi o gol do título. O jogo estava embaçado ali. E outra coisa, Garrafa, quando o Memphis chega no Corinthians, ele traz um alívio pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto é outro jogador. O futebol dele cresce. O futebol dele cresceu quando o Memphis chegou. Então, até nisso, o Memphis ajudou o time do Corinthians. Bom, só lembrando, o jogador, o Miller, falou algo importante. É tanta coisa acontecendo. O Corinthians, já no início do ano... Não tem mais aquela pré-Libertadores, né? Ele está com vaga direta à Libertadores, vaga de grupo, e também tem Recopa Sul-Americana.
Então, o Alexandre Silvestre ainda continua lá na torcida corintiana. O Maracanã está sendo fechado neste momento. E por isso, o Thiago Salazar vem para o seu destaque final. Salazar, você e o Ricardinho, nossa equipe trabalharam muito durante todo o dia. A gente sabe como é que é, não é fácil não. Calorão hoje aí no Rio de Janeiro, acompanhando tudo isso ao vivo no Mesa Redonda. A gente sabe o desgaste que é. Parabéns a você. É o Ricardinho que está com ele, né? É o Ricardinho. Um abraço a toda a nossa equipe aí. E o seu destaque já praticamente fora do Maracanã. Olha que beleza. Maracanã, o palco do Corinthians, salão de festas, quando é jogo contra o Vasco, é salão de festas, hein, gente? 5 anos exatamente. Faz 5 anos que o Corinthians foi campeão. 25, campeão mundial. É isso, 2000. né? Então, faz 25 anos e tá aí o Corinthians de novo vencendo o Vasco da Gama. Thiago Salazar, o seu destaque final aí no estádio do Maracanã. 25 anos depois e com a presença de Edilson Capetinha aqui no gramado. Inclusive, a nossa reportagem conversou com o Edilson sobre esse sentimento de ver o Corinthians campeão de novo aqui no Maracanã, de novo contra o Vasco da Gama, como há 25 anos atrás, com o mesmo uniforme, inclusive, todo de branco contra um Vasco todo de preto. O Edilson falou bastante emocionado das lembranças e tudo mais. Garrafa, o Corinthians já foi embora, já está no aeroporto. A previsão do voo era para 23 horas. Parece que vai atrasar um pouquinho o voo da delegação do Corinthians, que vai para Guarulhos, desembarque de lá vai direto para a Neoquímica Arena. É na Neoquímica Arena que vai acontecer a festa do título dos jogadores do Corinthians, logo mais, ainda hoje. E a partir de amanhã, todos eles de férias, Garrafa. E alguns deles, como a gente já sabe, provavelmente não voltarão para 2026. Então essa é a programação do Corinthians entre hoje e amanhã, muita comemoração, só festa. Corinthians tetracampeão da Copa do Brasil, agora se prepara para a próxima temporada. E eu e Ricardo Braga aqui vamos agora, neste momento, fazer o quê? Ir embora do Maracanã e preparar um VT especial para o Gazeta Esportiva de amanhã. Então já fica aqui o convite para todo mundo, Gazeta Esportiva amanhã ao vivo, com muito mais conteúdo, que não deu para mostrar tudo aqui para a galera, né, Garrafa? Depois da preparação do VT especial, o que vai acontecer, Salazar, depois de todo o trabalho, pedrinha de sal deve estar na garganta, você também é filho de Deus, encerrou o trabalho. Só comer alguma coisinha, descansar, né? Descansar um pouco, deitar, ficar na paz, né, Garrafa? Como sempre, você sabe bem, né? Pior é que eu sei bem. Né, Miller? Pior que eu sei bem como é que é isso. Salazar, vai lá, vai trabalhar, Salazar. Vai trabalhar, Salazar. Nosso time trabalhando. Por falar nisso, Alexandre Silvestre, na festa do campeão, na quadra da Gaviões do Bom Retiro. Alô, Silvestre, como é que tá a torcida aí? Silvestre é aquele que orquestra, o maestro da fiel corintiana. Esse é o Alexandre Silvestre. Situação de momento, torcedor corintiano. Aquela frase já tão conhecida. A festa não tem hora para terminar, Silvestre? Não tem. Vamos invadir a madrugada com o lema da Gaviões da Fiel aqui na quadra. Lealdade, humildade, procedimento. Quero agradecer a assessoria de imprensa da Gaviões, que mesmo à distância, lá no Rio de Janeiro, abriu as portas. Sérgio, segurança, há quanto tempo aqui, Sérgio? Arrumou até uma aguinha para nossa equipe. Obrigado, irmão. Lógico, arrumei uma aguinha que vocês merecem. Vocês ajudam o Corinthians sempre, principalmente a Gaviões. E nós somos campeões. Você trabalha aqui há quanto tempo? Ixi, meu, faz muito tempo. Só que eu faço escalas diferentes. Porque a gente, por ser independente... Mas há quanto tempo? 10 anos, 20 anos? Por aí. Por aí. Uma década, pelo menos. Quem foi o herói do título? Ah, meu, Marcelinho, Dinei. Esse aqui tá em outra época. Tá na outra época. Aqui tem mais tempo de gol. Você me serviu água mesmo? Vem cá, Thomas, Urandi, minha equipe, mostrar mais um pouquinho a quadra aqui. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Aqui no camarote tem a galera ainda. Lá embaixo, muitos torcedores. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, mesa redonda. Regendo vocês. 1, 2, 3 e 1. Vai invadir a madrugada, Garrafa. É o seguinte, eu estou ainda apurando, meu querido, junto com a nossa produção, como é que vai ser a festa oficial, digamos assim. Porque o Corinthians deve desembarcar em São Paulo no
início da madrugada, ir para o CT Joaquim Grava e talvez festejar na Neoquímica. Mas essa informação ainda não é oficial, tá bom? Um abraço aí, bom final de mesa. Vamos terminar com a imagem da fiel torcida que carrega esse time nas costas desde 1910. Legal, Alexandre Silvestre, parabéns aí pelo trabalho, orquestrando a torcida corintiana com toda a nossa equipe lá na quadra da Gaviões e aí apurando as informações, a informação lá do Rio de Janeiro é que o Corinthians desembarca direto para Neoquímica Arena, né? Enfim, a torcida fica ligada aí, vai apurando, o Mesa Redonda está quase chegando ao seu final, mas eu vou aproveitar o seguinte, para a gente fazer a escolha do craque do jogo, tá? Eu vou dar alguns candidatos. Memphis fez o gol, Yuri fez o primeiro, o Martínez, né? Bidon, Mateuzinho. Hugo Souza. Hugo, aquela defesa, tem a defesa do Hugo? No pique, só põe a defesa do Hugo, é cartão de visita. Chute do Ryan. Se tiver aquela... Foi em cima dele, hein? Foi em cima dele, Eu hein? escutei dele na redação que ele falou que ele chutava Foi igual. em cima dele, jogador? Não foi a defesaça ou não? Foi em cima dele, jogador? Foi em cima dele. Aí, ó. Fala aí. Ô, jogador. Fala aí. Ô, jogador. O Zé falou que chutava igual. Chute forte, gente. No meio, eu chuto igual. Acho que os dois têm razão. Foi em cima dele, mas foi uma pauladaça. Com um tijolão. Foi uma defesa difícil. Tá? Então, ó, eu até começo votando. Hugo, vou votar no Hugo por tudo que ele fez na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, aí valeu a campanha toda. Pra mim, o Hugo, o craque do jogo. Se essa bola não entra aí, rapaz, se o Hugo não faz essa defesa, o Mesa Redonda tinha sido bem diferente. Paulo Sérgio, Hugo tem um voto. Quem é o craque de Corinthians Tetra da Copa do Brasil? 2 Vasco 1. Eu aposto, o meu voto hoje é pro Dorival, que apostou no Yuri Alberto até o final. Justificou o voto. Tá certo. Dorival. Tá bom, queria ver se tivesse perdido, você ia falar. Mas tá certo, é o voto. Estão anotando aí um voto pro Hugo. Ele votou em cima do que aconteceu no jogo. Voto, tá, vocês estão fazendo as pazes hoje? Um voto pro Hugo, um voto pro Dorival. Alex Miller. Craque do jogo, Yuri Alberto. Fez o gol e deu assistência maravilhosa pro outro. E o craque do Corinthians na Copa do Brasil, Hugo Souza. Yuri Alberto, craque do jogo, um voto. Eu dei o Hugo pelo todo e por essa defesa craque do jogo. Dorival tem um voto. Loeblin, pra você, quem foi o craque da decisão? Não vale falar que foi o juiz, hein? Não, foi bem no jogo, hein? Foi então. Mas o Mateuzinho. Por que o Mateuzinho, Loeblin? Eu acho que o Yuri, apesar que falou o Alex, ele perde um gol também que... Eu não vou dar o craque do jogo pro cara que perde um gol daquele, que eu fazia aquele gol, hein? Eu fazia aquele gol. Acho que o Mateuzinho, ele foi taticamente muito bem no jogo. Mateuzinho. Então, olha só, então temos voto pro Mateuzinho, Yuri, Dorival e Hugo. E você em casa, quem foi o craque da grande decisão, né? Disputada hoje no Maracanã? Vou deixar o jogador por último. Vamos ver se o Zé Paz abre mais um nome para votação. E aí o jogador pode empatar e o chileno resolve. Vamos ver o que vai acontecer. José Paz. Com toda a dor no coração. Infelizmente. Mas com muito profissionalismo que você tem. Aqui está o CNPJ. O seu voto vai para alguém do Vasco, para alguém do Corinthians, para quem? Vou ficar com o Bidon como craque do jogo, porque ele fez uma jogadaça ali, limpou a defesa, abriu a defesa, então vou ficar com o Bidon. Bidon. Então vamos lá. Dorival. O senhor vai de Yuri Alberto. Mateuzinho. E lá na outra ponta, Bidon. Jogador. E você? Eu, Hugo. Hugo. Eu, Hugo. Agora, o senhor empata tudo ou o senhor já decide? Quer pensar e vai justificar o voto, hein? Ô, Garrafa. Vamos lá. Ô, Garrafa, nos dias de hoje, em que as pessoas acham que a assistência é mais importante que o gol, eu não acho. Perfeito. Entendeu? Então, se eu votar em Mateuzinho, vou dizer que a assistência ela foi mais protagonista que o gol. Eu vou votar no cara, no bola resolve. Yuri Alberto. E por que não o Memphis? Também resolveu, foi o gol do título. Sim, mas eu acho que o Yuri, por conta que ele é mais dinâmico, né?
O Yuri, e outra, a temporada do Yuri foi boa, pô. A temporada dele foi muito boa, apesar das contusões. Mas todas as vezes que ele entra, principalmente em jogos decisivos, ele... E entre Yuri e o Memphis Depay, o Yuri pro Miller é eleito pelo gol, mas o desempate com o Memphis foi também a assistência que ele deu pro Memphis. Exatamente. Então fica 1,5-1, pronto. Eu nem citei assistência, mas pra mim o Yuri Alberto foi o protagonista do jogo. Desse elenco que tem o Corinthians, o que dá para fazer pensando em próxima temporada? Porque temporada grande, né? Eu falei Recopa Sul-Americana, me confundi, é a Recopa do Brasil, Corinthians e Flamengo, tem fase de grupos da Libertadores. Né? É Supercopa do Brasil, né? Supercopa do Brasil, Corinthians e Flamengo, tem Libertadores, fase de grupos. Direto. Corinthians está com transfer ban, vai tentar se livrar agora. Corinthians precisa melhorar muito para não passar um ano sofrível na próxima temporada e não, esse título não pode apagar ou encobrir os erros que já estão colocados lá, gente? Isso é importante. Isso é muito importante. Porque o título foi fundamental para o Corinthians salvar o ano, financeiramente, desportivamente, mas pensando em 2026, tem que dar uma organizada na casa, né? Porque o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos, você percebe que faltou muita coisa, tanto é que foi o pior paulista na competição. Então, campeonato, título de mata-mata, de disputas de jogos pontuais, isso tudo é muito importante, mas não significa que o Corinthians não tenha que melhorar. Se os grandes times precisam melhorar, o Corinthians também precisa. E recebo aqui no meu ponto a informação de que mesmo o título sendo do Corinthians, ele vai participar no finalzinho do Mesa Redonda, o mestre Roberto Avalone. O Corinthians ganha mais um título da Copa do Brasil, 4º título da Copa do Brasil, 2 títulos na temporada, e o Palmeiras não ganhou nada. Avalone. Muito boa noite. Com muito prazer que profissionalmente estou aqui no Mesa Redonda Futebol Debate. Afinal de contas, eu passei a década de 80 inteira fazendo programas, comemorando títulos de São Paulo, Corinthians, Santos, Ibis, Olaria, Madureira, mas nenhum do Palmeiras. Então também estou acostumado a fazer programas de título de outros times, e não só do Palestra. Embora eu tenha ficado mal acostumado nos últimos 10 anos. É verdade. E já são 2 anos que eu não vejo Palmeiras campeão. Tá na hora de mudar. Onde está você? Leila Pereira, interrogação. Anderson Barros, interrogação. Abel Ferreira, interrogação. Onde estão vocês? Olha só o que eu estou sendo obrigado hoje a sofrer aqui na mesa. Olho pro lado, Paulo Sérgio. Meu Deus, olho pra frente, a bandeira. Olho pro cinegrafista, tá com a camisa do Corinthians. Isso eu não aguento. Tá certo, tá aí a nossa homenagem ao mestre Roberto Avalone. Loebli, muito obrigado pela sua participação com a gente, sempre um prazer. Um abraço a todos, muito obrigado pelo convite. Obrigado ao nosso time de retaguarda, um beijão para o Chico Lang, que tá feliz da vida. Grande, Chicão. Ô, Chicão. Presentes que você faz. Chicão! Pois é, quem ganhou aqui o nosso presente, o nosso kit, foi o Francisco Lopes, lá de São Mateus, e a enquete deu que o Palmeiras foi o mais decepcionante nessa temporada, 56%, Garrafa. Amanhã, você sabe, às 6 da tarde, tem cobertura completa do título do Corinthians no Gazeta Esportiva. Obrigado pelo carinho da